Fala pessoal, Papo de Salão 2025, ó, no ar, um ano aqui, ó, garantindo para vocês. E hoje, para começar o ano com o pé direito, da melhor forma possível, temos aqui o nosso querido e especialista Dr. Lúcio Monte Alto, endocrinologista, vai nos esclarecer tudo sobre hormônios, sobre a saúde do esportista, do recreatista, do dia a dia. E também, aqui ó, meu lado esquerdo, Diego Martini, especialista em preparação física. Todos os dois vão contar um pouco pra gente. Mas antes de começarmos o Papo de Salão 2025, temos muitas novidades. Não esqueçam, claramente, de compartilhar essa entrevista maravilhosa, inscrever-se no canal, que é super importante, está subindo cada vez mais, acionar o sininho para receber notificação e, obviamente, curtir a nossa página. Doutor Lúcio, muito obrigado por comparecer nesse nosso primeiro Papo de Salão 2025. Diegão, muito obrigado, meu parceiro, por comparecer no Papo de Salão 2025. Enquanto o Diego corta o cabelo aqui ó, com o nosso especialista em corte, nosso Vini, ou Vini Alemão, aqui é o nosso companheiro do Salão do Homem, aqui ó, no Campeche, Rua Auroreal 984, melhor salão da cidade, sequer do estado. Eu quero saber quem é doutor Lúcio Monte Alto? Quem é esse homem? Então, primeiro agradecer ao Carlos pelo convite, né? E a honra de estar aqui compartilhando informação com outro brilhante profissional aí, o Diego, enfim. Bom, o Lúcio é um apaixonado pela medicina, né? Eu, ano passado, fiz 30 anos de carreira médica e eu acho que é o que me move, né? Essencialmente. Óbvio que muitos outros interesses, né? Sou um cara apaixonado pelos esportes também, mas eu acho que a minha missão, essencialmente, o dom acho que Deus me deu, foi realmente relacionado à medicina, que é uma coisa que eu pratico com muita paixão e por isso procuro sempre me qualificar, me atualizar, para poder fazer uma medicina de excelência e fazer o bem, né? Servir o próximo, que é a grande essência da medicina, é servir o próximo, né? Faltou uma coisinha aí que aqui nas minhas grandes pesquisas, e claramente que eu conheço ele de um lugar que eu adoro, que é o tatame. Esse cara, ele é um faixa preta, diz ele que é Master 5, olha meu querido, eu jogo ali certinho que é na faixa do adulto, porque o homem é fera, é bom pra caramba. Terceiro grau, 3 degrees, né? Faixa preta há quanto tempo? Então, eu tenho 10 anos de faixa preta e tive a honra de ganhar o terceiro grau das mãos do Carlinhos Gracie ano passado, no mesmo ano que eu completei 30 anos de medicina. Então, Olha, né, foi uma história muito parecida. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu tinha 16 anos. E foi naquele ano, em 1986, que o Carlinhos abriu a primeira academia dele. E eu tive a chance de ir lá conhecer, só que na época a gente tinha um empecilho do Abadá Capoeira, não empecilho, né? Eu era um apaixonado também pelo camisa, pelo Abadá, e no Abadá Capoeira a gente não podia treinar jiu-jitsu naquele momento que estava surgindo o jiu-jitsu, né? Existia um conflito. Então, naquele primeiro momento que eu entrei na faculdade, com 16 anos, eu, mesmo motivado, querendo experimentar o jiu-jitsu, eu não tive chance de fazê-lo. E quando eu formei, em 1994, o Carlinhos fundou a Confederação, a CBJJ, e eu tive chance de participar como médico já, recém-formado, do primeiro Mundial de Jiu-Jitsu como médico, e ali eu comecei o Jiu-Jitsu. Então, na verdade, os meus 30 anos de medicina que eu completei ano passado foram junto com os 30 anos de Jiu-Jitsu, 30 entendeu? anos de jiu-jitsu, é muito tempo no tatame, hein? Master 5, 50 que eu vou para Master 6 agora, agora tá ficando ruim. Que, 50? Eu vou para 55 anos, aí eu vou para Master 6, né? 55 anos? Eu Para tô com com isso. 54, Olha o que o esporte faz com a É. pessoa. Olha, sinceramente, né, Diego? Que uns 37, 40 anos aqui pro No homem? máximo, É, ó. 37. O esporte deixa o cara novo, né? Eu acho que é a grande base de tudo, né? Eu sempre falo. E esse sotaque? Cara, meu Que não sotaque é sai. misturado, né? Eu nasci em São Paulo, eu Aham. fui para o Rio de Janeiro com um ano e fiquei até os 30 anos no Rio. E depois fiz essa transição para cá, que é onde mora meu coração, sempre quis morar aqui, Foi. né? Então eu fiz uma transição do Rio de Janeiro, eu fiquei uma parte de novo em São Paulo, onde eu fiz meu doutorado lá na USP, uma parte no interior de Minas e depois vim para cá, já estou aqui há 22 anos, né? E aqui é o lugar realmente onde meu sonho era sempre. Morar em Floripa. A gente, quando era mais novo, na Gracie Bar, a gente juntava, né, os amigos,
o Sandro, o Raio, quando eu vi o Rafael Capoeira, ele vinha, alugava uma casa e ficava na guarda, e sempre aquela coisa de vir. Aqui é um lugar apaixonante, né? Desde cedo visitando, ia para Garopaba no começo e tal. Então, meu sonho sempre foi morar aqui. Meu coração mora aqui, eu posso falar isso com muita convicção, porque eu já rodei mais de 140 países no mundo e não existe nada, nada igual essa ilha. Essa ilha é realmente a ilha da magia, né? Acho que prende a gente. Fantástica, né? Fantástico. É difícil até de falar, né? Esses 30 anos aí de jiu-jitsu, dá pra gente ter uma noção de quantos campeonatos o senhor já teve? Rapaz, a minha história na competição foi engraçada porque o meu mestre, Rodrigo Lima, quando ele me deu a faixa preta, ele me deu o estímulo para competir que eu não tinha realizado ainda. Então, por incrível que pareça, eu comecei a competir na faixa preta, né? E aquilo para mim foi uma coisa Lá de importante. cara pegou a pedreira, vamos pra preta. Na verdade, o estímulo do Rodrigo, o Rodrigo estava na Aliança com o Fábio Gurgel, quando eu ganhei a preta, e ele é um competidor também nato, um Sim. brilhante juiz, um cara extremamente técnico, né, pelo qual eu tenho admiração gigante, profunda, né? E esse estímulo dele me deu muita vida, assim, no sentido agora começou a jornada, mas pô, vou começar a jornada, né? Eu sempre falo isso, né? A vida é cheia de fases. Quando você pega a preta, é que começa a jornada. Mas Aí ele já me começa. deu a missão, falou, pô, porque vamos competir, bora. Eu falei, né? Vamos competir. E eu me lembro que o meu primeiro campeonato foi em Frankfurt, cara, na Alemanha. E eu me lembro que eu fui sozinho, na época eu era solteiro, fui com uma gatinha e tal, não fui com nenhum amigo, e eu me lembro que a sensação de nervosismo, né, quando eu entrei, eu falei, eu não sou um professor de jiu-jitsu, né, cara, eu sou um médico que faz jiu-jitsu, então não tenho habilidade nata de lecionar e tal, mas sempre aguerrido para competir. Mas depois que eu entrei no tatame, cara, naquele campeonato em Frankfurt, na Alemanha, dali em diante, né, a coisa fluiu e dali em diante eu não quis mais parar. E agora eu não quero mais parar. Essa é a questão, né? Aí O cara o homem é casca grossa, toma gosto, grossíssima, como a gente toma fala, né? gosto, né? Você não quer mais parar de competir, né? E o primeiro foi na Adrenalina. O Alemanha. primeiro foi na Alemanha, foi o primeiro campeonato. Eu fiquei acho que em segundo, em terceiro, Uhum. e aquela sensação de nervoso de entrar no ginásio, um monte de alemão, não conhecia Sim. ninguém, mas quando eu botei o pé no tatame, eu fiquei confortável. Então, o meu desafio de começar a competir na preta foi uma coisa muito legal, mas foi uma coisa que me deu uma nova motivação, um novo estímulo para seguir em frente, né? Olha que De estar legal. sempre treinando e isso continua me puxando. Eu espero que não passe, Não né? pare nunca. Por que eu estou falando com o Dr. Lúcio da faixa preta dele? Porque hoje aqui eu estou presenteado com 2 black belts, 3 graus, faixa preta, que esse aqui também, que é o meu querido Diego Martini. Quem é Diego Martini? Vamos lá. Quem é esse cara? Esse grandão aí? Então, né, sou o Diego Martini, sou professor de educação física, sou formado desde 2004, também como o Dr. Lúcio, sempre gostei muito da parte esportiva, né? Então, me formei em educação física por isso, sempre gostei realmente da parte do corpo mesmo, né? De estudar a parte da fisiologia, do Pode falar, não movimento, precisa se ninguém toda essa não. parte. E, digamos assim, dentro dessa parte, até hoje estou trabalhando, né, muito com a parte tipo, do treinamento. Aham. Hoje me foquei mais na parte até da reabilitação, que eu estou focado mais nessa parte da correção dos movimentos, Como já pessoas dizia, que como, estão... como já dizia o João Kleber, parou. Eu quero saber quem é o Diego Dip. Esse cara aqui, de onde que ele é? Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Isso, sou natural de Porto Alegre, né? Já estou morando aqui em Florianópolis há 16 anos. 16 anos. 16 anos que eu já estou aqui, né? Também como o Dr. Lúcio, sempre tive o objetivo de morar num local de praia, né? Até porque em relação à praia, em relação ao meu trabalho, se conectam, porque atividade física é um local ligado à saúde e à praia, tudo tem mais a ver, né? E também pelo estilo de vida, né? Vim aqui para ter uma vida mais tranquila, mais leve, então seria mais ou menos isso. Faixa preta, 3 graus. Competições? Eu tive, no caso, algumas competições que eu participei, mas foi mais nas faixas branca, azul, roxa, aí marrom tive uma competição e na preta eu tive só uma também. Mas as competições maiores sempre foram nas faixas, essas intermediárias, né? Até porque o cara era mais jovem, nesse momento também não existia o não querer competir. Era competição, então o professor já descrevia, tu era obrigado a competir. Aí depois de um tempo e tal, como o meu foco não ficou muito no treinamento competitivo
e sim apenas eu mantenho o jiu-jitsu como hobby, então eu foco mais no jiu-jitsu mesmo como qualidade de vida, né? Seria mais esse o meu propósito hoje em dia. Sensacional, sensacional. Doutor Lúcio, o que é a endocrinologia para nós leigos que não conhecemos e qual a importância dela para a pessoa, para o ser humano? A endocrinologia é uma especialidade médica muito ampla, né? Ela estuda basicamente o efeito dos hormônios no ser humano, as doenças hormonais, a diabetes, a osteoporose, a reposição hormonal, a própria obesidade. É uma especialidade muito ampla. Mas eu acho que ela vem tomando um significado muito especial nesse processo que o planeta vem passando de envelhecimento, né? Eu acho que a espécie humana ela não fez esse desenho, a gente acho que nunca imaginou que a longevidade iria se estender num grau tão extremo, né? E levar o indivíduo hoje aos 60, aos 70, aos 80, aos 90 anos. Eu tive chance agora, há 2 meses atrás, de fazer um curso que estava na minha lista lá de sonhos. Eu fui fazer o curso de médico do Ironman no Havaí, onde a final do campeonato, né? Todos os campeonatos do Ironman, os classificados do mundo afora, existe uma final que é em Kona, uma ilha no Havaí. E chegando lá, naqueles 5 dias de curso para os médicos, né, eu tive chance também de procurar os atletas mais antigos, né, que estavam lá. Eu tive a chance de conversar com uma senhora de 72 anos e com um senhor de 80 anos. E eu, né, na minha humildade, imaginando, falou, pô, eu tenho dificuldade de correr 5 quilômetros, o cara vai correr 42, pedalar não sei quantos, nadar não sei quantos. Então, o que a gente vê hoje, talvez, de positivo na endocrinologia, né, de todos os benefícios que a medicina traz, e eu defendo muito, é justamente essa terapia de reposição hormonal, com o intuito de prevenir, né, os declínios naturais que ocorrem no processo de envelhecimento. E que, quando feitos com indicação, com critério, com cuidados, com acompanhamento, né, dentro das doses fisiológicas, dentro de todos os cuidados que a medicina preconiza, de fato vem trazendo muita qualidade de vida, né, no processo de envelhecimento para o homem e para a mulher. Então a gente vê hoje muitos pacientes chegando num limite, obviamente, seguindo todos os outros pilares que são essenciais, do esporte, do sono, da nutrição adequada, do manejo do estresse, né, da qualidade de vida em si, dos principais pilares. Mas a endocrinologia, talvez hoje, o que ela traz de mais positivo para a humanidade, né, no sentido de benefício, eu acho que é muito essa coisa da ciência evoluindo em prol da reposição hormonal, novas descobertas, sempre mostrando os efeitos positivos, a necessidade de distinguir o uso do abuso, que é uma coisa, né? Existe um uso terapêutico que é fantástico, mas existe também o abuso, o excesso, as doses suprafisiológicas de hormônios usadas indevidamente, que a médio, curto, longo prazo vão trazer prejuízo sempre para o ser humano. Mas eu acho que de todas as especialidades que eu estudei, realmente é uma das mais encantadoras. Não deixando a ortopedia, nem a psiquiatria, nem a nutrologia de lado, que eu gosto bastante também das outras especialidades que eu tive chance de estudar, mas a endocrinologia tem, de fato, essa área ampla de atuação, sabe? O desafio maior dela, eu acho que hoje, é a obesidade, né? Que faz parte também, né, de outras especialidades, mas da endocrinologia também. Mas a obesidade hoje é o grande desafio que a gente tem no planeta e talvez esse seja o maior desafio para a endocrinologia. Mas os maiores benefícios, eu acho que ela vem alcançando realmente é nessa questão da ciência evoluindo para a reposição hormonal e a qualidade de vida a longo prazo. Aqui, ó, o Diego, tu é especialista em fisiologia fisiologia do exercício e treinamento falo esportivo. muita filosofia, mas... Também fala muita filosofia. Dentro da tua especialidade, tu quer que tu conte um pouquinho sobre ela pra gente? Esse teu trabalho, o que se encaixa no trabalho do Dr. Lúcio ou não? Então, assim, se a gente for pensar na fisiologia e o treinamento, na minha área, é muito importante a gente entender sobre os sistemas energéticos, né, justamente nessa parte, em relação também o que o exercício proporciona de benefício na parte hormonal, que é muito importante também que a gente estimula nossos alunos, né? A fisiologia está sempre em novas descobertas, né, doutor Lúcio? Ou seja, sempre vão vindo trabalhos que vão quebrando e vão tendo novas pesquisas que vão mostrando, às vezes, muito mais que a gente conhece. Então, na parte do treinamento é muito importante a fisiologia, porque o treinador que entende de fisiologia, ele sabe mensurar o sistema de treinamento que eu estou fazendo para cada pessoa e a recuperação que cada um vai ter que ter.
Aí, junto com isso, a gente vai alinhar justamente com a parte da periodização, né, de um treinamento também, que de acordo com cada fase, a gente vai priorizar certos trabalhos que vão influenciar como o organismo vai reagir, né, que seria o mais importante de um trabalho quando a gente visa a parte de preparação física. Então, a fisiologia está interligada completamente com o treinador, porque ele entendendo da fisiologia, ele sabe como o organismo reage e como eu vou conseguir mensurar e manipular as estratégias de treino e as intensidades. Então seria isso. E como diferentes tipos de exercício afetam o corpo? Por exemplo, o aeróbico, o anaeróbico, a resistência, como é que ele afeta? Nisso que é importante, porque cada tipo de exercício, ele tem, no caso, uma prioridade, né? Um treinamento de força, ele vai priorizar muito mais o nosso sistema glicolítico. Um trabalho de velocidade, de potência, vai ser mais a parte alática. E o trabalho aeróbio vai trabalhar mais a nossa parte orgânica, que é a nossa respiração celular, nossa parte cardiopulmonar. Então, são esses 3 sistemas importantes para a gente fazer um treinamento e os 3 estão interligados. Ou seja, se eu for desenvolver um trabalho de força, eu sei que a fonte de energia predominante para conseguir fazer a força vai ser a glicose, o glicogênio. Então é importante a gente entender que, digamos, a pessoa vai fazer um treinamento de força, se ela não tiver, no caso, com uma alimentação adequada, ela vai perder rendimento. No caso também, outros fatores também que vão fazer, né, como o doutor falou, a parte da reposição hormonal depois de uma certa idade. Porém, o treinamento de força também já vai ser o auxiliar nessa parte dos benefícios hormonais. Né? O treinamento de força, como a gente sabe, exercícios compostos, integrados, já vão fazer uma liberação maior da testosterona, então já vão ajudar nessa parte. Então, o exercício está completamente ligado à parte da fisiologia. E entender de fisiologia é conseguir fazer um trabalho correto e respeitando cada individualidade e cada fase. Então, essa seria mais ou menos uma visão, né? Nessa questão, doutor Russo, que ele falou da liberação do hormônio com um tipo de exercício, com certeza o senhor deve receber no seu consultório pessoas que querem exceder, sem conhecimento, da capacidade de hormônio que o corpo gera. Nesse trabalho que o senhor faz, que é um trabalho de excelência, nessa indicação, existe esse parâmetro que o Diego falou, desse trabalho físico, que você libera certo tipo de hormônio, consegue-se aplicar isso no consultório do senhor? O senhor consegue transferir isso para o paciente? Perfeito. O que o Diego colocou é brilhante. A grande mágica está no exercício. Exercício é medicina, o movimento é vida. Então, é a melhor forma de você liberar hormônio é praticando atividade física e não existe substituto para isso. Não existe nenhum tipo de hormônio que venha substituir um treino inadequado, ou o sedentarismo, ou uma dieta ruim, ou um sono inadequado. Então, eu sempre falo que o hormônio não é para quem quer. Hormônio para quem pode, né? Para quem atende pré-requisitos básicos, né? Tirando, obviamente, as exceções, as doenças, né? Existem alguns tipos de doenças que a gente, né? Você tem um tumor de hipófise, tem que repor todos os hormônios, às vezes, para o indivíduo, né? Mas é muito importante que as pessoas entendam os pilares, né? Básicos, porque muitas vezes as pessoas querem substituir os pilares, né? Fazendo uso de hormônios anabólicos, achando que aquilo vai substituir um treino adequado, ou uma dieta adequada, ou um sono adequado, né? Ou um manejo do estresse, ou uma outra medida de intervenção de estilo de vida. Então, o exercício é a medicina, é mágica, o movimento, o segredo justamente, né? E aí que a gente falou, quando a gente começou a nossa conversa, eu me coloco sempre nessa situação, né? Eu coloco o exercício para mim num formato tão disciplinado, que eu estou com 3 dias de pós-operatório, mas eu treinei todos os dias. Não deu para treinar braço, treinei perna, pedalei 1 hora, fiz mais meia hora de musculação, mas é uma coisa extremamente importante. E acho também que isso tem que ser visualizado, especialmente hoje, pelas pessoas, justamente pela fragilidade que elas vão desenvolver com o passar dos anos, se elas não colocarem atividade física como um pilar fundamental de saúde, né? Porque eu vejo no consultório exatamente isso. Eu tenho pacientes de 70, 80 anos que vão ao consultório fortes, né? Homens e mulheres que praticam atividade física regularmente, e outros que vão mais jovens já com babá, enfermeira, precisando de alguém para levar ao banheiro, porque
foram se fragilizando, abandonando a atividade física. Então, a essência, né, o impacto da atividade física, ele é até muito maior às vezes do que a dieta, Exato. né? Então, eu sou um grande defensor da atividade física, eu acho fundamental e o papel dela na produção dos hormônios não tem realmente valor igual. Não existe nenhuma reposição hormonal, nenhum tipo de ajuste que substitua, né, uma atividade física bem feita, adequada, bem prescrita, né? Ótimo. Eu tenho uma pergunta para você, mas agora eu vou fazer para os dois primeiramente. Eu atendo muita gente aqui, eu sou esportista também, gosto muito, até o primeiro médico que eu consultei na minha vida foi o Dr. Lúcio, nossa, não vou dizer a minha idade, há bastante tempo atrás. E até hoje eu venho praticando o que ele me passou, né, e tem que voltar lá, né, para a gente poder renovar. Mas eu tenho muitos clientes aqui no Salão do Homem que às vezes me perguntam sobre a minha idade, o que eu faço para poder manter o meu preparo físico. Eu falo que eu treino bastante, me alimento bem, né? E sigo as regras básicas do meu médico pessoal aqui, que é o Dr. Lúcio. Mas para as pessoas que são teimosas, né, que teimam ainda, quando a gente insiste em dizer que é necessário, como o senhor falou, atividade física, o que o senhor pode passar para essas pessoas? Quão essencial no sistema biológico da pessoa esse envelhecimento corporal durante os anos e a necessidade, o Diego também pode responder, por favor, da preparação fisiológica, da preparação física e do entendimento do senhor. Então, Diego colocou a importância do exercício, mas basicamente, né, ele, sabiamente, que trabalha com todas as valências, né, de força, flexibilidade, resistência, a parte aeróbica, enfim. Mas a nossa preocupação hoje muito grande com essa coisa do envelhecer, né, é que hoje o mundo mudou num formato que, se você pegar os CEOs das 100 maiores empresas do mundo, eles têm entre 60 e 70 anos de idade. Então, o mundo foi para um formato que, se você não é um mega herdeiro, nem um outlier, que é um ícone do futebol, da Fórmula 1, que vai fazer sua maior fortuna aos 20, 30 anos, você somente terá o seu maior patrimônio líquido, sua maior renda líquida entre 60 e 70 anos de idade. Ponto. E você se pergunta, então, se você está nessa estatística, nós aqui estamos, somos todos trabalhadores, né, viemos de famílias simples e tal, se eu vou ter minha melhor condição financeira de 60 a 70 anos de idade, eu me pergunto que saúde eu vou ter naquele momento para usufruir do que eu conquistei. Só que o patrimônio de saúde é um outro tipo de patrimônio, que é um patrimônio que a gente tem que construir com a disciplina que a gente tem para todo dia acordar e trabalhar, a disciplina que tem que ter todo dia para ir treinar e poder fazer todos os ajustes necessários. Então, a gente sabe que a osteosarcopenia, que é a perda de osso e de músculo que inevitavelmente acomete o ser humano, ela pode ser estabilizada, revertida, compensada com atividade física, com ingesta adequada de proteína, né, com um sono adequado, alimentação adequada, o treino, né, como você falou, bem preconizado, com treino de resistência, mas também de mobilidade, toda essa parte cardiorrespiratória que é necessária. Então, você vai migrar para aquilo, né? E a fragilidade, eu como médico, né, que tive chance de assistir, especialmente na ortopedia, né, na minha primeira especialidade, você vê situações desagradáveis, pacientes que fraturam, né, vão para a mesa botar uma prótese, não suportam e vêm a falecer porque ficam fragilizados, não voltam a andar e tal, né? Então a gente sabe que isso tem que ser prevenido, porque inevitavelmente vem. A resistência anabólica do idoso, por exemplo, é uma coisa que eu já passo com 54 anos. Eu hoje preciso ter um aporte, por exemplo, de proteína maior do que eu tinha com 30, 40 anos para poder manter a qualidade de osso e de músculo que eu tenho. Então, essas adaptações do envelhecer têm que ser feitas e a gente tem que se preparar para o que, né, realmente a medicina vem trazendo, né? Você fala assim, hoje tem muitos centenários, super centenários no mundo, sim, de fato tem, e a gente vê que aqueles que se sobressaem, que têm uma qualidade de vida melhor, são aqueles que se movimentam, que estão sempre, né? E quando a gente fala movimento, não só nós como especialistas falando de uma coisa mais específica, mas aquele senhorzinho que é pescador e joga a rede. Que já é um treinamento. Já é um treinamento. A senhorinha que pega o gado dela, sobe morro, desce morro. Aquilo é atividade física. Exato. Não tira ela da fazendinha Tendo uma dela. sobrecarga para o corpo não Perfeito. sabe se é um halter, se é um balde, se é alguma coisa. A única coisa, às vezes, que acontece é a compensação, né? Porque daí, às vezes, faz um trabalho mais desse perfil, só que acaba sobrecarregando muito uma área, uma postura que não é correta,
Então, o complemento do exercício vai ser fundamental, mas a pessoa se mantém ativa, sua parte cardiovascular se mantém, sua postura, seu equilíbrio, porque fazer todas essas atividades manuais também exige isso, Perfeito. né? E puxando um gancho, né? O nosso corpo possui muitas articulações, então se Deus nos deu tanta articulação, é para fazer movimento, senão a gente seria apenas um tubo, né? Um cilindro com uma cabeça. Então, até uma coisa importante, se nós não tivéssemos tanta articulação, nós não precisaríamos. E a importância do treinamento de força é uma das coisas muito importantes também desse fator de longevidade, até justamente por isso. Chegando numa certa idade, osteopenia, sarcopenia, chegando numa osteoporose. E o treinamento resistido, a gente tem uma liberação do cálcio, né? Então, a pessoa que pratica exercícios de força, ela já está sempre calcificando. Como o doutor falou, um idoso que não pratica exercício tem uma fratura, dificilmente consegue se recuperar. Agora, se ele fizer exercício, ele já tem um osso mais resistente, já tem uma musculatura mais preparado, que até ele vai conseguir depois na parte de reabilitação ter uma melhora, né? Então, é fundamental para ter uma longevidade é atividade física monitorada, contínua, né? Às vezes também a quantidade. Pergunta, qual é a quantidade ideal de treinamento? Segundo o American College, mais ou menos, né, pegando esse linguajar, no mínimo aeróbio, teria que ter 150 minutos de uma atividade de baixa intensidade, ou 75 minutos de uma atividade aeróbia de alta intensidade, como a corrida, e treinamento de força e de mobilidade 2 vezes por semana. Então, exige também um comprometimento. Mas, digamos, eu vou fazer o treinamento de força, eu já posso unir junto com o da mobilidade, que já é uma parte mais neuromuscular. E aí eu posso fazer já a parte orgânica, que é a parte aeróbica, de repente num dia, e agregar de repente mais algum outro tipo de treinamento que possa de repente ser importante para a pessoa, desenvolver o equilíbrio, a coordenação, alguma outra dessas valências. Então sempre seria fundamental essa atividade e começar às vezes desde cedo, porque geralmente começa a se preocupar quando estão com problema, né? Vão no doutor, vão ver que estão com algum problema, aí começam a praticar. E às vezes no caso, deveriam de começar desde cedo. Hoje em dia também com a quantidade de informação que a gente tem sobre o treinamento, sobre o exercício, é uma coisa muito fácil, né? Então é se conscientizar, quem não tem, no caso, paciência, quantidades pequenas, para começar a desenvolver já essa situação de se adaptando o cérebro, né, como a gente fala, e gradativamente aumentando, nunca começando do mais, né, e, tipo, né, digamos como acontece muito comigo, a pessoa está sedentária, quer começar a fazer 5 vezes por semana. E eu falo que não, o importante é começar 2, para começar realmente a pegar, até porque o corpo não vai aguentar, justamente a fisiologia, vai ter uma recuperação, que nem às vezes essa coisa, a pessoa está com sobrepeso e já quer começar a caminhar 1 hora, aí fica 3 dias com dor nas pernas, porque não fez todo o processo, né, que é o mais importante, fazer uma boa base, desenvolver todo o treinamento depende de uma continuidade, de uma progressão ideal. Nunca pode se acelerar o processo. Então, eu, para todos os meus alunos, todo mundo que trabalha comigo, a gente trabalha muito forte a base. Então, tem que ter paciência, tem que saber, no caso, acho que o professor orientar, saber explicar de tal importância que vai ser essa base, porque todo mundo quer o resultado, né? Que é o imediatismo. Só que aí vem um problema, porque a gente nunca consegue resultado em curto prazo. Tu que treina a tempo, vocês que treinam, é uma construção, é tijolinho por tijolinho. E aí a gente vai pegando gosto, a gente vai pegando desenvolvimento, vai vendo todos os benefícios, que além de um corpo legal, forte, toda essa parte, vem toda a parte também do bem-estar físico e mental, né? A gente já elimina o estresse, a gente já tem um sono melhor, então tudo do caso se une. A gente puxa o exercício, mas tudo começa a se unir, porque se eu começo a praticar o exercício, que eu vou querer depois me alimentar melhor, depois eu vou ver novos hábitos, de repente mentais. Muda até né? o ciclo, né? Exato, procurar de repente alguma atividade também que seja uma atividade ao ar livre, porque a gente fica apto com o corpo condicionado. Vamos fazer uma trilha? Tô apto. Vamos até a praia? Tô apto. Então a gente se mexe mais. Então, de uma coisa vão melhorando outras virtudes, né? Outras bases, né? Corporais e mentais e fisiológicas
que a gente vai equilibrando tudo e tendo uma vida com qualidade. Então é certo dizer que essa pessoa que está ali buscando o imediatismo é aquele que procura o médico para buscar, não digo o senhor, mas alguns outros, ou outros profissionais, para buscar o imediatismo no sintético, no hormônio. Não necessariamente, porque muitas vezes, às vezes a pessoa até tem, de fato, um quadro clínico que justifique e tal, mas de uma forma geral, eu acho que o recado que ele deixa e que eu deixo também, a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona, no global, em tudo, nas conquistas, na manutenção do sucesso. Você muitas vezes manter o sucesso é muito mais difícil do que você alcançar o sucesso. A manutenção é o processo, é o grande desafio, a constância, e você entender que o teu corpo é a tua casa. Então, o formato que você vai ter de envelhecer é você quem vai construir. Se você vai sofrer ou não, né? E a gente que é médico vivencia isso, né? Eu passei por uma situação no Covid, fui entubado, eu atendi 806 pacientes com Covid, então peguei 806. 806 pacientes com Covid. E infelizmente tive 4 óbitos, salvei 802, mas eu peguei muitas variantes, porque eu fui muitas vezes aos CTIs, e num CTI no Rio de Janeiro eu peguei uma variante chamada P1 e P2 de Manaus, quer dizer, veio do Japão essa variante, entrou por Manaus, né, do Japão, e aquela variante me entubou. Mas eu passei por aquilo num formato interessante, eu fui estubado muito rápido, né, muito fora da estatística, mas eu entrei também com reserva. Então eu sabia que em algum momento eu ia pegar, porque eu tratava muitas pessoas, destemido como sou, não tinha medo de pegar, mas sabia também que eu tinha reserva fisiológica para perder 10 quilos e passar E foi assim que foi, eu perdi 10 quilos, né? Vi a morte de perto, mas de perto ela passou e foi embora, né? Se eu talvez tivesse entrado sem reserva de osso e de músculo, eu tô com 54, estava com 50 anos, foi 4 anos atrás, talvez tivesse ficado no tubo. Então eu acho que as pessoas entenderem que esse processo de cuidar da saúde, de se aprimorar, de construir patrimônio ósseo muscular, é um processo eterno. Né? Tem um ditado africano que fala, né, que a vida é que nem andar de bicicleta, você só cai quando para de pedalar. Então você não pode parar de pedalar. Né? Então o que a competição me trouxe, o estímulo maior, eu sempre gostei de esporte, mas a competição acho que ela me trouxe isso, né, de uma maneira muito mais, me forjou um pouco mais nesse sentido. Né? Eu não acho que você consegue ter uma mente forte e blindada com um corpo fraco. É mente sã e corpo são. Então você tem o conjunto todo tem que estar acoplado. Não adianta você ter uma cabeça muito forte e um corpo fragilizado e nem o inverso. Então as pessoas têm que entender que é necessário sim ter tranquilidade e que o grande desafio, por exemplo, como você falou, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade, né, falo isso, né, o desafio não é você alcançar a meta que você estipulou no começo do tratamento, olha, perder 30 quilos, a média é 2 quilos por mês. Então, você, né, depois de um determinado tempo, perdendo 2 quilos por mês, alcançou os 30 quilos lá. Agora, manter o peso perdido, você precisa da atividade física. O maior preditor da manutenção do peso perdido é a atividade física. Então, a dieta é importante, o manejo do estresse, os ajustes vitamínicos, minerais, hormonais, a gente sabe que tudo isso é importante, o sono, mas eu acho que a atividade física é uma coisa realmente que tem um valor assim absurdo. Isso aqui, as pessoas elas geralmente não veem dessa forma, né? Que elas moram dentro do próprio corpo. O seu corpo é a sua casa. Então eles não conseguem fazer a projeção do futuro. Como eu vou estar com 60, com 70, com 80, com 90? E nós médicos que olhamos muita desgraça, eu olho e falo, puta, eu não quero passar por isso, cara. Eu não vou sofrer que nem esse cara sofreu. Eu quero escolher outra vida, porque eu vejo um de 80, 90 que vive no outro formato. Exato. Né? Então, tirando uma fatalidade, alguma questão genética rara, a gente sabe que a epigenética hoje, né, faz a mudança da genética. A genética a gente carrega, não tem como mudar. Mas a epigenética, a capacidade que você tem de ligar e de desligar um gene ou outro baseado num estilo de vida adequado, isso é fantástico, foi um dos maiores avanços da medicina e eu acho que a gente tem que sempre divulgar essa informação, né? O trabalho que a gente faz, né, como educadores é importante porque cada paciente bem treinado que a gente faz, né, ele acaba que leva a informação para o outro. Ele Exato. Inspira um outro, né, que viu ele mudar. Chega na sua casa, as pessoas vão vendo o resultado, né? Às vezes na família todo mundo começa a pegar como gancho a pessoa que está indo, está frequentando, né? Então ela serve de inspiração, né? Exato, o Carlos é um exemplo, você vê.
Meu paciente há muitos anos atrás, mas ele num segundo pegou a ideia. Uhum. Né? Um brilhante lutador de jiu-jitsu, está sempre em forma, mas lá atrás, anos atrás, quando ele foi no consultório e ele ouviu isso, na hora ele entendeu. E na hora ele incorporou. E trouxe para a vida dele e traz para todo mundo. Sim. Divulga isso. Né? No próprio salão mesmo, ele já usa essa parte, ele já usa conversa com as pessoas da indicação. E ele acaba que inspira, né? Porque é o que eu falo, cada profissional de cada área que vende um conceito, mas aplica o conceito, se você for falar assim para mim, Lúcio, você teve sucesso profissional na sua carreira porque estudou no mundo inteiro, porque tem um doutorado, um pós-doutorado? Não, cara. O meu maior sucesso profissional foi o paciente, quando olha para mim, ele fala assim, cara, eu acredito no que esse cara fala, porque ele faz o que ele fala. Uhum. E o que ele faz repercute efeito, então, né, ele está me pregando alguma coisa que ele de fato acredita, que ele aplica, né, e ele é exemplo disso, então essa é a melhor maneira de você inspirar, é com o exemplo, né? É por isso que eu indico ele. Né? O exemplo inspira, né? E ele, com certeza, preparação física é ele. Exemplo eu inspira. acho bem importante justamente essa visão médica, até porque no caso eu trabalho com muitas pessoas que vêm por alguma indicação médica. E às vezes muitos médicos são muito ligados à parte da alopatia, apenas tratar com medicamento. Hoje a medicina já está mais evoluída nessa parte da prevenção. Porém, hoje muitos médicos, às vezes, eles não têm esse espelho, eles não têm uma vida saudável e ficam pedindo para a pessoa ter, então não serve como inspiração. Agora, um médico que já pratica, que já demonstra como é a qualidade de vida que ele tem com o exercício, é muito mais fácil para o cliente já entender e também se inspirar, né? Então, porque o médico tem um fator muito importante para a pessoa nessa parte. Quem procura geralmente está com problema e até também essa parte emocional, mental. Então o médico consegue falar desse tom, inspirando, explicando todas as partes benéficas do exercício, estimulando o exercício. Até mesmo, digamos, a pessoa às vezes tem uma lesão que não impossibilita ela de fazer exercício físico. Porém, tem médicos que são completamente radicais. Né? Digamos, a pessoa tem um problema em membros inferiores, mas ela pode fazer um exercício deitado, mexer outras áreas que não complique aquela coisa. Não tem por que parar completamente. Até mesmo hoje, numa fisioterapia, que a gente faz a fisioterapia esportiva, tem antes de fazer uma cirurgia, já se faz um preparatório daquela musculatura para ter uma recuperação melhor no pós-cirúrgico. Que nenhum atleta hoje pós-ligamento cruzado de joelho, Perfeito. Ele já faz uma prevenção, um reforço da musculatura do quadríceps. Após sair da cirurgia, já começa a reforçar musculaturas em volta. É óbvio que o joelho vai ficar estabilizado, mas eu posso trabalhar ali o flexor do quadril, eu posso trabalhar os adutores, posso mexer outras musculaturas em volta que vão mantendo a perna tonificada. Que tira aquele misticismo de que a pessoa, não, eu não posso fazer nada porque eu estou com meu joelho operado, então eu vou ficar em casa e esperar resolver meu joelho. Dentro dessa sua colocação também tem aquele outro pós, que eu também conheço vários colegas que fazem a cirurgia do joelho, são variações de joelho, tem vários tipos de cirurgia, e não fazem esse pós. Uhum. Acabam fazendo só um período, e aí é onde eu entro essa pergunta para o doutor. Por que essas pessoas que não fazem esse pós vêm fazendo várias cirurgias sequenciais em cima desse joelho? Então, eu defendo uma coisa que isso já fazia na ortopedia há 30 anos atrás, né? Que é o seguinte, quando você faz uma reconstrução de um cruzado ou uma cirurgia com uma osteossíntese, uma placa, um parafuso, é uma marcenaria chique, se você não olhar o contexto do corpo humano, né? Então, eu já muito jovem, quando eu fazia uma cirurgia ortopédica, eu tinha um cuidado de pedir uma série de exames laboratoriais. E quando eu recebi esses exames laboratoriais e queria corrigir um zinco, uma testosterona, uma vitamina C, algo que para mim estava deficitário e queria prejudicar a cicatrização, né, eu já fazia. E as minhas fraturas consolidavam com mais velocidade, e eu passei por isso quando eu rompi meu cruzado. Quando eu rompi meu cruzado, quando eu operei meu cruzado, né, eu fiquei muitos anos sem cruzado, eu não tinha dependência de cruzado, mas eu tive uma lesão jogando futebol mais complexa com 48 anos, e eu já fazia reposição hormonal. E eu fiz então a minha cirurgia de reconstrução, né? E tive a recuperação mais rápida por não só seguir rigorosamente todas as etapas da reabilitação pós-operatória, mas o fato de eu fazer reposição hormonal aos 48 anos me botou numa velocidade de cura mais rápida. Então eu acho que o que falta é um olhar mais
integral, assim, sabe? Quando você olha o paciente, tá, eu vou reconstruir mecanicamente aquele cruzado, mas, poxa, vamos ver aqui, se eu fizer um reforço aqui, né, baseado no exame laboratorial, numa queixa que ele tenha de alguma vitamina, de algum mineral, de algum hormônio que ele está deficiente, é claro que ele vai reabilitar mais rápido. Vejam os jogadores de futebol todos do Brasil, isso é fácil de você ver esse exemplo, né? Todos saem do Brasil magrinhos. 1, 2, 3 meses na Europa estão todos mais fortinhos. O suco de Exatamente. laranja de lá não é melhor do Não que é o do Brasil, melhor. entende? Só que lá eles têm outros tipos de ajustes, porque eles sabem que futebol é performance também, Uhum. né? Então, a gente falou de pilares importantes, mas a gente sabe que sim, a vitamina, o mineral, o hormônio tem seu lugar, seu valor, quando é prescrito com critério, né? Com cuidado, com zelo, com indicação. Isso faz uma importância sim no reparo, na cicatrização, até mesmo no paciente jovem. Você fala assim, mas o paciente é jovem, está produzindo testosterona normalmente, não, mas ele está com a lesão. Ele tem uma coisa ali que ele tem que cicatrizar, talvez numa velocidade melhor, maior, e tem um exame aqui que está indicando que somente a osteossíntese bem feita, bem estabilizada, né, não é suficiente. Ele vai ter uma musculação, vai ter isso, vai ter aquilo, mas se ele fizer um ajuste aqui vitamínico, mineral, hormonal, que deixa o exame dele mais equilibrado, ele vai ter um reparo melhor. Então eu sou um defensor dessa linha, sim, de você ter uma visão integrada do processo, né? Não isolada, né? A medicina ela se fragmenta muito, né? Um olha Uhum. daqui, um olha de lá, cada um quer tratar de um pedaço, mas por isso que eu fui Uma fazer equipe multidisciplinar, né? exatamente isso. Eu fui fazer Trabalhando em várias conjunto. isso para poder ter um olhar mais amplo, né? Então isso Uhum. me ajudou bastante. Quanto na sua profissão, no seu olhar clínico, você consegue analisar e direcionar o seu paciente, o seu aluno, para um especialista, como o Dr. Lúcio? Em que ponto ali você analisa, olha, nós chegamos até aqui, eu acho que você está com algum tipo de déficit, eu acho que você deve procurar um hidrocor. A que ponto, em qual momento você consegue analisar isso? Completamente bem importante essa pergunta. É pelo rendimento, né? Digamos, Ah, exemplo, não está recuperando bem, não está aumentando na força, principalmente quando a gente visa atleta, pessoas que buscam rendimento, a gente consegue identificar mais. Porque a aham. pessoa que busca atividade física para a saúde, ela geralmente sempre vai trabalhar em intensidades medianas. Ela nunca vai buscar um trabalho assim, no caso, em alta intensidade, porque não é o propósito. Mas quando entra alguma pessoa que busca performance, aí o treinamento tem muito a ver como está o organismo em tudo, na parte alimentar, na parte endócrina, na parte hormonal, né? Então a gente identifica quando a recuperação, o estresse, o sono, a pessoa não está mais com rendimento, a pessoa começa a ficar indisposta. Existem também alguns fatores que às vezes é alta sobrecarga do treinamento, que pode gerar um overtraining, que é o organismo quando não tem as adaptações corretas, por isso que é muito importante entender da fisiologia. Se eu começo a trabalhar muita intensidade, uma atrás da outra, e a pessoa ela não tem nenhum lastro fisiológico para trabalhos tão intensos, ela pode chegar no momento de ter um overtraining. Aí o overtraining acontece o quê? Falta de rendimento, o corpo pede, se não vier alguma pausa, vai vir alguma lesão, algum problema nesse sentido, e a gente consegue também mensurar, o rendimento não está vindo alguma coisa, a questão da idade também de cada pessoa também, que é um fator bem importante. A gente chega ali a partir dos 40 anos, mais ou menos assim, né, doutor? A gente já começa a sentir já essa falta da força, a falta do rendimento. Uma vida muito ativa, no caso também, digamos assim, de trabalho e compromisso, já fazem também a gente diminuir nossas liberações, né? E então é muito perceptivo com o rendimento que ela está tendo no treinamento. Lembrando que às vezes ela pode ter semanas que estão mais baixas, principalmente mulheres, que daí tem toda essa parte do calendário hormonal, né, que também é muito Oscilação, não? importante, né, que é a parte da menstruação, o professor entender que com a mulher tem que ter um cuidado um pouco melhor, né? Com o homem a falta de rendimento pode ser em relação a essa parte e pode ser também algumas atividades que estão fazendo fora ao treino, né? Ou seja, excesso de álcool, não dormindo bem, que também vão interferir. E daí também vem a parte fisiológica realmente, que são algumas baixas que vêm com algum problema, digamos, da pessoa. Eu tenho muitas pessoas que relatam a necessidade de suplementar a B12, né? Começam a perder, começam a ter cansaço, vê sempre a B12 está baixa, a vitamina D também, né? Ela interfere muito nessa parte. Então é fundamental, o professor consegue entender justamente por isso, né? Como que se o teu cliente já pratica há muito tempo, já trabalha há muito tempo, tu Uhum. já tem mais ou menos uma visão de como ele responde,
começando a dar muitas, né, tipo, muito problema, tudo, a gente já sabe que alguma coisa ali hormonal pode estar sendo afetada. Aí é bom recorrer ao doutor. Mas tem uma idade, doutor, específica ou mediana para o homem e para a mulher, diferenciados ou não, iguais ou não, para que se analise já a grande perca de hormônio? Então, existe um padrão aproximado, né? Mas primeiro partindo do princípio que o envelhecer não é uma doença, né? O envelhecer faz parte de um processo normal, natural, e a gente quer hoje. Para muita gente tem um privilégio, né? É um privilégio de envelhecer, né? Eu sempre falo isso, né? Eu quero ir até onde Deus permitir com qualidade de vida, Exatamente. né? Então, o processo de envelhecimento ele tem que ser visto nesse formato. Por quê? Porque justamente eu sou um cara da briga contra a indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica ela quer vender a doença. Ela, para sobreviver, ela precisa vender fármacos para a doença. Em contrapartida, a gente que prega a prevenção, né, e prega, né, uma vitamina, um mineral e um hormônio que não interessam à indústria farmacêutica, porque não podem ser patenteados e são criticados, né, ficam numa outra visão. Mas o diabetes, a hipertensão, tudo, a indústria farmacêutica quer a doença. Então, no processo de envelhecimento, a gente percebe que atinge as pessoas de forma variada, mas em média, a partir dos 30 anos de idade, a gente já percebe que a maioria das pessoas sente algum tipo de mudança no corpo, né? Não tinha mais a mesma performance, ou energia, ou disposição, vitalidade que tinha com 20, mas isso é variável, um com 35, um com 40, 45, 50, a mulher tem aquela coisa mais marcada, porque a mulher ela vem com uma reserva ovariana já pré-determinada geneticamente, então a partir, né, do momento que ela entra na menopausa, ela para de produzir estrogênio, e esse processo de transição menopausal entre 40 e 50, ele hoje já é tratado, a gente já começa a fazer o tratamento na transição, né, perimenopausal, mas tanto no homem como na mulher, a gente fala que a clínica é soberana, ou seja, as pessoas hoje se prendem muito nos exames laboratoriais, se prendem muito na meia-vida dos fármacos, né, ou em outros critérios, nos níveis de testosterona, e nada disso é tão importante quanto o quadro clínico do paciente. O quadro clínico é o que determina o tipo de impacto que você vai causar. Porque um vem com insônia, outro vem com impaciência, um vem com intolerância, outro vem com libido alterado, outro vem com performance sexual prejudicada ou performance esportiva, outro vem com ganho de peso, outro vem com perda de força muscular. O quadro clínico é muito amplo, então a gente tem que estar sempre atento para isso, ouvir o paciente, né? Hoje os pacientes precisam ser ouvidos, né? Eu tenho no consultório, eu faço uma anamnese dupla, porque eu faço uma pré-anamnese, o cara preenche um questionário gigante, que depois ele diz que é cheio de pegadinha mesmo, para o cara se manifestar e refletir e tal, e depois, olho no olho, pergunto mais um monte de coisa. Então a clínica era soberana, os exames são complementares, como a gente diz, eles servem para guiar a gente no processo de cuidado, mas você não trata exame, você trata paciente. E usando de novo o exemplo do Covid, né, eu acho que eu tive uma estatística tão boa, né, de pacientes com Covid sobreviveram por isso. O paciente me ligava no primeiro dia, né, eu tenho uma peculiaridade, todos os pacientes têm meu celular, você sabe disso, eu dou meu WhatsApp para todos os meus pacientes. No primeiro dia que eles me ligavam, no dia 1 de sintoma, né, eu medicava o paciente. E ele perguntava, doutor, mas você não vai me pedir um exame? Eu falei, sim, eu estou te pedindo um exame. Tá, mas você já está me medicando e você não vai esperar o exame ficar pronto? Eu falei, você não já está me dando o quadro clínico todo? Você está tossindo, com febre, sem olfato, sem paladar, parará? Toma um remédio. Perfeito. 5 dias depois o cara me ligava, doutor, pô, o exame chegou, realmente estava com Covid, mas tô bom já. E foi tratado baseado no quadro clínico. Uhum. O exame só confirmou, mas se ele esperasse aqueles 5 dias para confirmar, para tratar, talvez o desfecho não tenha sido tão adequado. Então a gente trata sempre o paciente, né? Não o exame laboratorial. E existe muito mito hoje em torno disso. A gente vê os debates na internet, os níveis de testosterona. Usa essa que tem tal meia-vida, é um monte de bobagem que não só foge da ciência, mas foge realmente da questão prática. Cada ser humano é único. Não existe um ser humano igual ao outro. Então, essa individualidade biológica que torna
cada homem, cada mulher especial, você tem que estar atento para isso, porque cada um é tratado de uma maneira, e você sabe disso. O treino que você dá para um não é o treino que você dá para o outro, Perfeito. a dieta que cabe um não é a dieta que cabe outro, um precisa de 6 horas de sono para ficar zero, outro precisa de 6 horas e meia, né? E o hormônio também, um precisa de uma dose junto com o outro precisa de outro sem o outro, precisa de uma vitamina um mineral assim, assado. Então você personalizar o tratamento, individualizar tudo, né? E quem analisa isso é o profissional, não o amigo da academia, foi aquela pergunta que eu fiz para o doutor em relação a essa, essa insatisfação de quando você está fazendo uma preparação física de alguns que querem imediatismo, que não procuram um médico e o médico orienta, é esse caminho correto que você está falando, e quando não vai ao médico, vai buscar aquele amigo da academia que está grande, está forte. O que você está tomando? Esse suco verde que você está tomando aí eu posso tomar? Pode, pega aqui. Então, baseado nisso, qual a sua visão, com certeza negativa, para esse tipo de posicionamento, né, da pessoa que procura o amigo e não profissionais que devem ser procurados? Exatamente, porque às vezes você tem sequelas, por exemplo, em mulheres, né? Existem algumas sequelas em mulheres pelo abuso do hormônio que você não consegue resolver, não consegue tratar. Então, por mais que eu acolha, e eu sou um médico acolhedor em todos os aspectos, né? Ah, Lúcio, eu estou vindo aqui porque eu usei por conta própria doses superfisiológicas de hormônio e tal. Queria saber se a minha voz vai ter solução ou se o meu clitóris que cresceu muito vai ter solução. Não tem, às vezes. Irreversível. Irreversível, fez um engrossamento de corda vocal num grau que é lindíssima, mas fala que nem um homem, e o clitóris ficou gigante porque ela passou da dose porque usou por conta própria, certo? Em contrapartida, eu com 30 anos de medicina, com 200 mil prontuários, nunca vi uma paciente minha desenvolver nada disso porque foi feito sempre com Doses cuidado, com adequadas. zelo, com acompanhamento, com doses adequadas, para você ter o efeito bom sem ter o efeito ruim. É o que você busca na medicina, segurança. Segurança vem antes de eficácia, né? E você quer, acima de tudo, fazer o bem. Então, infelizmente, hoje o acesso é muito fácil, né? E as pessoas querem muitas vezes o caminho da facilidade, mas o preço é alto, porque eu acho que depois que você tem um efeito adverso que é irreversível, né? E homens, por exemplo, com queda de cabelo imensa, depois você não consegue mais reverter porque passaram da dose, você consegue apoiar até um certo grau. Então, por exemplo, eu tive casos já de infertilidade lá que eu levei 3 anos para resolver. O cara usou durante anos doses cavalares de hormônio, depois se apaixonou, queria ser pai, e eu levei 2, 3 anos para botar o cara com um espermograma normal, porque ele, né, usou por conta própria por muitos anos. Então, realmente, existe uma diferença grande. O uso terapêutico benéfico existe no hormônio, por isso que ele é comercializado na farmácia com receita, ele não vende na favela, não vende no morro, no tráfico, mas o abuso existe também, e por incrível que pareça, hoje existe o abuso do médico que prescreve em altas doses. Não é, né, a falta de informação de alguns médicos é tão grande, infelizmente, que existem médicos que prescrevem doses altas, acabam causando dano. Né? Então isso a gente também tem por uma falta hoje de preparo dentro da medicina, por incrível que pareça, isso existe também. Sim. Interessante. Nós temos várias fases, nós falamos da velhice, chegando numa velhice, nós temos várias fases: infância, adolescência, fase adulta e depois, resumindo, o envelhecimento. Existe nesse processo muitas mudanças hormonais naturais? Naturais, né? Desde a puberdade. Está mudando. A mudança é a palavra do ser humano. A gente está sempre mudando, né? Qual é o pico mais alto aí Em que sentido? de explosão de hormônio? Porque a gente sempre fala que o adolescente está no A puberdade, alto, né? puberdade. A puberdade tem o seu, né? Quando tem aquele estirão do crescimento e tal, e depois vai, né? Pouco a pouco tendo os declínios naturais, né? Mas isso de um formato muito variável, né? A gente vê, né, as fases que se modificam com o passar da vida não envolvem só os hormônios, por exemplo. O sono modifica, a capacidade de absorver nutriente, a capacidade, por exemplo, de responder ao treino do professor. Né? Você perde a flexibilidade, perde o alongamento, perde a potência, a explosão, o equilíbrio. Você está sempre tendo que fazer reparos, né? Porque é um processo contínuo. O envelhecer ele não cessa. Então, você vai... Antigamente eu dormia tantas horas, agora eu durmo menos. Né? Esse processo ele é um processo muito contínuo. Então, ele está sempre precisando de adaptação. Né, de check-ups periódicos, anuais, para que você faça as correções, ouvir o que o paciente fala, né, fazer também as devidas adaptações. Né, a gente
vê isso, né? Você mais jovem do que eu, mas, por exemplo, eu treino jiu-jitsu todo dia com um cara de 20, 30 anos, eu tenho 54. Eu tenho que fazer um ajuste de jogo para não me lesionar, porque eu quero tá bom para competição, que eu vou competir com um cara de 54. Uhum. Mas não tem essa, né? Todo dia Não eu tem o treino. mesmo giro, né? Mas a gente que bota a cara lá gosta de cair no tapa, cai com qualquer A um. gente tem que temos que botar os atalhos, Tem que né? botar os Saber atalhos. segurar mais, saber botar em posições aí que a gente consegue segurar melhor. E essa gestão da adaptação das diversas fases é desafiadora, porque ela se torna cada vez mais longa, né? Eu falei que estou numa agora que é difícil, a minha nutricionista ela botou um mapa para mim e eu não consigo fazer aquele aporte de proteína diário, porque eu acho que é muita proteína para mim. Eu gosto do arroz, gosto da salada, eu tenho que botar às vezes mais carne do que eu, né, mais proteína do que eu precisaria. Então, essas adaptações são contínuas e a gente tem que estar sempre atento a isso para não perder essa qualidade de vida, né, que a gente quer manter, perpetuar, né? Olha, a qualidade de vida me remete a uma pergunta que eu sempre faço. E eu vou continuar fazendo. Você que trabalha nessa área, Diego, e o doutor que trabalha na área de endócrino, o índice diz que nós estamos numa geração muito mais sedentária por ser tecnológica. O que isso altera na preparação que você vê, quando você encontra um jovem desse, um adolescente ou um jovem acima dos 20 anos, e o doutor, quando recebe um jovem desse, com falta de várias proteínas no organismo, por falta de prática, de exercício, má alimentação, sedentarismo provocado pela própria tecnologia. A gente diz o computador, o videogame, o celular. Então, eu não sei como o Diego vê, eu vejo assim, eu faço uma estatística muito, às vezes, básica, que é assim, eu sento na praça de alimentação do shopping e contabilizo. Quantas mulheres aqui passaram? 10. Quantos homens? 10. Quantos estão em forma? 1, 2. Eu acho assim, a gente aqui convive, né, em meios, né? Você, por exemplo, cuida do Blake, eu dei a faixa preta para ele, do Rangel, que eu dei a faixa preta para ele, e a gente treina junto e tal, mas assim, a gente está num meio próximo, porque a gente tem hábitos parecidos e tal, mas estatisticamente falta saúde no mundo, porque as pessoas fumam em excesso, bebem em excesso, são sedentárias, né, comem em excesso, e você, numa tarde, numa praça de alimentação, você faz essa análise estatística básica. Numa cidade, vamos tirar até a temporada, né? Pegue Florianópolis fora da temporada e passe uma tarde numa praça de alimentação lotada no Beira-Mar Shopping e faça uma contagem, uma análise. Fala, quantas pessoas estão em forma aqui? Pouquíssimas, né? Então eu acho que, em algum grau, não só a tecnologia, né? A mudança do mundo no formato global. Por quê? Se você for pegar uma foto, né, do Rio de Janeiro, 40, 50 anos atrás, Mostra, né? Todo mundo magro, todo mundo magro. esbelto, e hoje em dia quase todo mundo obeso, né? Tu vê assim, sem estrutura muscular, sem nada, né? Mudou. É bem comum. E a tua visão em relação a isso? A minha visão, como o doutor falou, eu vejo justamente, todo mundo hoje está querendo dopamina rápida, né? É o excesso de coisas que dão prazer. E o exercício físico, às vezes, por um jovem, não é uma coisa prazerosa. Nós que não pegamos tanto, né? Eu tenho 44 anos, eu peguei aquela fase que a gente saía para brincar, para se divertir, né? Para fazer esporte. Era o hobby mesmo. O hobby era estar em contato com pessoas. E hoje em dia, cada um no seu quarto, no seu celular, né? No seu notebook, enfim. Então, já transformou que até as relações hoje em dia também afetam isso. Tu pega hoje, como tu falou, um adolescente chega, tu já vê que ele já chega meio envergonhado, grande parte, tem um pouco de fobia de ficar no meio de certas pessoas e frágil com o exercício, né? Muitos desvios posturais, porque é o dia inteiro em posições que não tem ergonomia e no caso vão porque às vezes o pai está obrigando. Mas né? o teu desafio é maior quando tu pega um jovem desse? Eu acredito que porque a gente tem que trabalhar muito a parte também do relacionamento, né? Tem que tentar, no caso, trabalhar bem esse lado de conseguir conduzir psicologicamente com estímulos positivos para ele começar a pegar gosto, né? Que é importante, digamos, eu não vou botar ele para fazer uns exercícios que nem vão fazer comigo um adolescente. Eu vou tentar ali ganhar eles com exercícios que seriam, às vezes, algumas coisas mais dinâmicas, né? Porque o jovem gosta de coisas mais dinâmicas, não botando tanta cobrança, né? Fazendo, no caso, treinar numa quantidade menor para ir pegando gosto e estimular também bastante o esporte,
Não só no caso ir lá para fazer o treinamento físico, mas também para fazer o esporte. Vendo com qual que se adequa mais, né? Se pode ser com futebol, com luta, com alguma coisa. Então, estimular também mais na parte esportiva, para ter esse lado da relação humana, para ter também uma atividade que seja um pouco mais prazerosa e não só agarrada ali. Então, ali eu ajudo na melhora da parte física, mas é importante também trabalhar as atividades também que socializem, que integrem, né? Então, é difícil, mas eu acredito com jeitinho, sabendo lidar com o jovem, ele também começa a gostar, né? Porque todo mundo quer resultado, o resultado vai vir com o tempo, ele gostando, ele melhorando, vai sentir sua autoestima melhor, então a tendência é permanecer fazendo atividade. Existe hoje um mercado muito grande, até em relação às redes sociais, que é esse mundo da musculação, que tem muitos influencers, né, que estimulam. Então eu vejo que para algum lado é legal, mas tem muito influencer que não vende uma ideia legal do exercício. E vende aquela parte ali que é até isso, que é o tomar anabolizante de forma sem prescrição, treinar de forma aleatória, porque também o jovem tem um acesso ao computador, então ele também vai no YouTube, tu vai ver o treinamento de alguém que tu gosta, tu quer seguir aquilo. E aí não é legal, tem que fazer todo um trabalho de base, tudo isso. Eu vejo muitos jovens nas academias, às vezes que vão, que já querem desenvolver muito rápido. Já tem às vezes um complexo de ser muito magrinho, já querem puxar peso, né? Digamos 15, 16 anos. Não que não possa, é até um assunto. Pode-se fazer musculação em todas as... Começar com, né, 7 anos de idade já pode começar a fazer trabalhos resistido. Porém, com o peso do corpo, já aprendendo os movimentos básicos que vão servir para depois, já vão deixando tudo preparado para quando já chegar numa fase da adolescência um pouco maior, já conseguir treinar e ter resultados maiores. Só que tudo tem tempo, a gente tem que construir. Quando eu tinha 16 anos, eu queria acelerar o processo. E alguns treinadores vinham e me falavam, tu tem que ter tempo, não desenvolver toda a tua parte estrutural óssea, tu tem que formar tudo, para depois tu começar a ganhar volume muscular. Então, às vezes, o jovem ele não tem esse tempo, ele quer tudo imediato. E aí, com as redes, com tudo, a gente às vezes é ludibriado com informações erradas. E às vezes, um profissional que vai dar um toque correto, às vezes não gosta muito. Às vezes, eu sempre que eu vejo algum, eu sempre tento explicar. Mas entra aqui e sai ali. Tu vê depois ele tá ali botando peso maior do que ele aguenta. A questão é essa, de querer Faz o se egocentrismo, provar o o ego que não não cada vez é. mais levantado. Daí justamente, daí às vezes pais de alunos, o que você acha de o meu filho com 15 anos estar treinando dessa forma? O guri já botando no supino sem base, sem postura, botando mais carga e com auxílio. Porque a fase excêntrica desenvolve melhor. Ele treina ali há 2 meses, já quer pensar em treinamento excêntrico. Ou seja, ele tem que primeiro ganhar resistência muscular, tem que aprender os padrões de movimento, que é até isso, fazer os exercícios calistênicos, que é com o seu peso do corpo, aprender, né? Ou seja, conseguir fazer flexão, conseguir fazer uma barra, conseguir fazer o agachamento livre, aprender. Isso é importante para a adolescência, né, pro adolescente. É ganhar essa consciência, porque ele vai colher depois ali, dos seus 18 anos, ali, onde ele já vai estar mais formado, ali que ele já vai conseguir desenvolver mais a estrutura que ele busca, né? Então, é ter essa cautela, sempre explicar sobre isso e tentar conduzir, né? Quem me procura, eu consigo, né, trabalhar essas ferramentas. Só que hoje em dia todo mundo já é mais autônomo de buscar informação Lá e na sair internet, fazendo, lá no teu Google, né? No no teu Google, no YouTube YouTube, também. né? Mas, o doutor Lúcio, no caso do doutor na clínica, lá, quando recebe ou teve um aumento de casos de jovens com perca e déficit de tipos de vitamina, de hormônios no corpo, devido a esse tipo de estilo de vida? Teve. Mudou. A juventude mudou, né? É, a, Mas é assustador ou é normal? Não, eu acho que é uma outra geração, né? É uma geração diferente, né? Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu fui criado na rua, então, em escola pública Aqui e a geração é quase é praticamente a mesma. criado no Rio de Janeiro, em escola pública, né? No meio das brigas de gangue, de chamoro e de não sei o quê, né? Graças a Deus eu não virei um delinquente, mas assim, é, não, é uma outra geração. Eu vejo assim, é um mundo de facilidades hoje, né? E a dopamina, que é o grande neurotransmissor da recompensa, né? Ela busca, né, as recompensas em formatos diferentes.
Então, enquanto a gente, por exemplo, busca recompensa fazendo um esporte, busca recompensa fazendo bem, estudando, se aprimorando, surfando, cuidando da família e tal, e o cara ali às vezes está preso num videogame, no álcool, na comida. Existem formatos diferentes de você, né, fazer sua carga dopaminérgica. E hoje é tudo muito fácil, muito acessível, né? Não existe, né? Eu me lembro que para ir para a faculdade eu tinha que pegar um ônibus e 2 trens, porque eu estudava numa faculdade no subúrbio do Rio e, né, tinha que ralar, não tinha carro. Hoje a gente vê tudo é mais simplificado. Então eu acho que a juventude ela veio mais fragilizada em virtude de menos obstáculos, porque tudo é muito Tá facilitado. muito ali em cima, O né? acesso é facilitado, a informação é facilitada, né? Então eu penso que algum tipo de dano veio em relação a isso. Acho também que essa mudança que a gente estava conversando sobre hábitos alimentares, né? Mudou porque há 50 anos atrás a gente tinha um Brasil mais esbelto e hoje a gente tem uma obesidade crescente, porque é fácil, né, o cara comprar um Cheetos, né, do que ali comprar uma fruta e descascar para comer, né? Fazer um exercício nem sempre é confortável, né? Tem um grau de desconforto, de desafio, desde que você entenda o benefício que ele te traz, você releva isso, né? A gente no jiu-jitsu, por exemplo, a arte do desconforto, né? A gente fica confortável no desconforto, mas a gente entende que para a gente é importante para aprender a se defender e porque a gente gosta também do desafio. Mas eu acho que sim, a geração nova sofre com tudo isso e também com as mudanças é, na química da natureza, que isso é muito marcante. Os disruptores endócrinos, né, que são os produtos que existem em alimentos, em conservantes, aromatizantes que alteram a produção dos hormônios no corpo. Ou, por exemplo, a gente está falando do colicalciferol, que é o hormônio, as pessoas chamam de vitamina D3, mas é um hormônio porque 95% dele é sintetizado pelo próprio corpo com a exposição ao sol e só 5% você consegue obter da dieta. Então ele não é classificado como vitamina, é classificado como hormônio. Mas eu lembro que eu ia surfar sem camisa, né? Eu no Rio de Janeiro pegava sol com regularidade. Hoje tem criança que nem pegar sol pega, Exato. né? Porque não sai de casa, né? E quando vai para a praia passa protetor, né? Fator 200. Fator 200, não sai debaixo da barraca, não anda na rua com a bike, entendeu? O Então, sol ficou mal visto, né? se você for estudar hoje, a gente for avaliar os níveis de hormônio D3 no planeta, é assustador. Os países na linha, é um déficit gigante no mundo inteiro, inclusive os países na linha do Equador. Você vai encontrar, às vezes, níveis normais nesses estudos nas populações africanas, no nordeste da Tanzânia, que andam que nem Homo sapiens ainda, né? Eles são nômades, andam nus, sem protetor, fugindo dos animais, não tem onde dormir, pegam o sol da savana africana o dia inteiro e aí fazem níveis normais. São raras as pessoas que apresentam níveis normais de D3, né? Então, essa deficiência hormonal hoje ela já começa pelo próprio estilo de vida. Você vê, não é nem o envelhecer em si, é o próprio estilo de vida que mudou. Como o estilo de vida mudou, né, a gente vê que os jovens também sofreram um pouco com isso, né? Óbvio que a gente tem aí um relato de uma pandemia, né? Eu fiz psiquiatria antes da pandemia, fiz questão depois de fazer outra especialização depois da psiquiatria, outra psiquiatria, de tanta coisa nova que surgiu, mas a gente sabe que o mundo mudou, então acho que a juventude sim foi prejudicada em algum grau. E a informação, ela não prejudicou nessa questão, eu estou bem claro aí, a questão do sol, ela não veio a prejudicar, porque nós tivemos durante um bom tempo a questão de informações. Como o doutor falou, sobre a indústria farmacêutica, gosta de vender a doença. Também gosta de vender produtos como protetores solares abusivos e de todas as formas. Se proteja dos raios UVA, UVB, não ande no sol tal horário, evite sol durante tanto período. Isso não trouxe, não causou essas informações de repente desenfreadas, uma certa inibição ao longo do tempo e agora, consequentemente, essa juventude de não querer pegar sol porque vai fazer mal? Causou. Existe um conceito na medicina da longevidade chamado hormese. Hormese é basicamente o seguinte: o que não te mata te faz mais forte, te fortalece, mas existe um limite para o estresse. Então, por exemplo, o estresse que o sol gera, né, ele tem até um grau, ele é positivo. Você produz melanina para se proteger e até um certo grau é uma coisa interessante, porque ao gerar o estresse, você fica mais forte para se defender do sol. Agora, é claro que o sol em excesso
te predispõe ao câncer de pele. Então existe um limite para o estresse, mas o estresse é necessário. O que a gente vê hoje, né, no caso da indústria que quer vender a questão, por exemplo, do protetor solar, passa em protetor em todo mundo. Não, tem uma parte do sol que você tem que pegar. Você precisa do sol. O protetor ele inibe a absorção da radiação que você precisa. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, né? A dificuldade hoje está no equilíbrio, né? E no interesse comercial envesado que existe, gigante, né? Por exemplo, eu agora estou numa briga de uma ação pública, até como presidente da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade, em relação às canetas emagrecedoras. Por quê? As canetas emagrecedoras, Ozempic, Victoza, Saxenda, o Wegovy, foram nos Estados Unidos punidas, investigadas pelo FDA, né, e pelo FBI, porque elas, quando foram comercializadas, esqueceram não, eles ocultaram dos médicos e dos pacientes que podia causar carcinoma medular de tireoide, que é um efeito, né, que é uma contraindicação. Foram multados na ocasião em 56 milhões de dólares, foram obrigados a colocar contraindicação, carcinoma medular de tireoide, não pode usar. Quando chegaram no Brasil, essa indústria dinamarquesa, riquíssima, chamada Novo Nordisk, né, cujo patrimônio agora está numa fase diferente em virtude desses acontecimentos, mas o patrimônio maior que o PIB da própria Dinamarca, trouxe para o Brasil fármaco sem a contraindicação. E a omissão da contraindicação em bula é crime. Por quê? Porque se você vai na farmácia comprar e você tem um carcinoma medular de tireoide e você não tem ciência, você está se expondo. O médico que prescreve que não tem ciência, ele está exposto, né? Eu, por acaso, viajo muito, né? Então, a gente agora está dando uma ação civil pública contra a Novo Nordisk para que ela possa mudar a bula, porque não tem como a bula americana ter a contraindicação, a brasileira não ter, e segundo, fazer como ela faz aqui, deixa o remédio para livre compra. Qualquer um chega na farmácia, compra a canetinha, enquanto que nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, no Canadá, precisa da prescrição médica. Não pode ser livre compra de balcão. Aqui a receita não é controlada, então qualquer um compra. Então, uma pessoa que chega despreparada, vou comprar, contraindicação não tem nenhuma, vou lá e uso, tenho um carcinoma medular de tireoide, posso morrer porque é um dos tipos de lesão tireoide que mais mata. Então a indústria ela é muito cruel também, né, nesse sentido, e a gente vê que essa mudança que teve também no planeta em relação ao protetor solar é muito parecida. A indústria farmacêutica acho que é um dos grandes fantasmas que prejudica a saúde humana, porque ela precisa vender doença. Ela precisa da doença para vender o remédio. Então a prevenção não é interessante para ela, né? Você não ter doença, né? Eu sempre fala assim, né? Acho que Sai da Matrix. exatamente, você só tem dois planos para envelhecer, né? Ou você vai envelhecer tomando algo para prevenir doença, ou vai envelhecer usando algo para tratar uma doença. Envelhecer que nem samambaia, água e sol, acho muito difícil, né? Então acho que você vai ter que fazer uma adaptação. Só que para a indústria, o remédio é o remédio. A prevenção não interessa para a indústria, porque vitamina não pode ser patenteado, mineral, hormônio é baratinho o preço e tal, atividade física é o plano de saúde mais barato que tem, entende? Uma dieta boa e tal. Então a gente sabe que existe todo um conflito de interesse nos caras que regem o planeta, né? Eu em 30 anos, por exemplo, de medicina, nunca tive um congresso, uma viagem, um jantar patrocinado pela indústria. Minha conta eu abro para qualquer um ver. Por quê? Porque eu já vi muito médico, né, se submeter à indústria farmacêutica. Ela entra no consultório, né, e faz às vezes, doutor, pô, você quer meu remédio? Prescreve esse aqui e tal, parará. Pô, tem um congresso, vou fazer sua inscrição, vou te dar a sua passagem do congresso aqui para os Estados Unidos. Eu falo, não, cara, meu congresso eu pago no meu bolso, você não precisa me pagar. Sim. Entendeu? Eu vou passar remédios. E surge uma isso, compra, né? estão te comprando, né? E justamente tu vai prescrever porque tu vai ganhar, né? Então essa é a indústria farmacêutica. Esse é o problema, né? Um lobby gigante no Senado, a gente vê o peso da indústria farmacêutica no planeta, né? São as indústrias milionárias, mas que não ajudam também muito, né, nesse sentido de buscar a prevenção. Porque a prevenção, para eles, um povo sem doença não é interessante. Entendeu? É o ciclo, né? A FDA também que controla a parte dos farmacos, né? Então ela já te coloca alimentos nocivos para desorganizar todo o teu corpo, gerar doenças para depois tu ter remédio e tu viver consumindo, né? Então é um ciclo que vai para a vida toda, né?
E aí a alimentação, a atividade física, que seriam os que iriam prevenir tudo, às vezes só quem fala, principalmente o médico que bate nisso, ele já vai contra de toda a indústria, É contra a né? indústria. Mas a gente hoje com tanta informação, sabendo dessa importância, a gente vai cada vez, quem tem consciência, justamente saindo desse caminho e buscando as coisas mais naturais, né, como a gente sempre teve no planeta, né? Ou É porque seja, as pessoas sempre se alimentavam com alimentos de descascar, grande parte, que hoje quem até, né, pode ver quem defende a alimentação correta é a alimentação onde a gente vai pegar as coisas que a natureza nos dão, né? A gente vai diminuir a ingestão de alimentos processados, tudo, que ele desregula toda a parte hormonal, só que o sabor é muito bom, é rico em glutamato, que as nossas glândulas paliativas também acabam se viciando, né? Que nem uma criança começa comendo um baconzinho, depois ela vai conseguir comer uma fruta, uma salada, não tem paladar para isso. E aí vai desenvolvendo uma obesidade, que daqui a pouco desregula toda a parte, aumenta demais no adolescente, que a gente vê hoje também na parte de adolescência, essa desregulação que o jovem hoje, com já cedo, com ginecomastia, né, com aquela, o organismo estrogênio muito alto, que é tudo de um alimento, dos alimentos que ele já vem vindo, que já vão deixando ele um adolescente totalmente desalinhado hormonalmente. Às vezes até vai ter que ali já vai fazer uma adequação, que às vezes até como médico a adequação inicial é cuidar da alimentação, é mudar os hábitos, que é onde não eles é não de querem. repente... E um gancho, Carlos, se houver Que é tempo. onde eles não querem. E um gancho se houver tempo, até para você ver como é que essa geração nova que eu recebo no consultório, falar, meu filho não come isso, meu filho não come aquilo. Em casa nós somos 3 irmãos, nós éramos em escada, né? Somos em escada. Então, por exemplo, eu tinha 14, um irmão de 12, um irmão de 10 e tal. Meu pai fazia nesse formato. Minha mãe botava comida na mesa, salada, arroz, feijão e carne. E a gente, garoto, né? Às vezes não comia salada, meu pai pegava o prato, botava na geladeira. No dia seguinte, quando ele chegava do trabalho, a minha mãe botava arroz, feijão, carne quentinha, e a gente ia meter o garfo, ele parou, aí ele ia na geladeira, pegava a salada do dia anterior e botava assim, para comer esse, tem que botar isso no meio. Como é que a gente aprendeu a comer salada? Assim. Aí a gente começou a se ligar, falou, pô, vou pegar aquela salada e misturar, a gente pica tudo aqui, mistura. Hoje os 3 comem salada, mas é assim, foi o processo de educar, não tem aquela história de eu não quero e vou comer só arroz, o feijão e a carne, a salada, não. A imposição, né? A educação, eu acho que a Exato. educação né? A criança não faz compras, não é a criança que estipula o cardápio da casa. Então, esse mundo hoje de facilidade, de deixar, né? Eu tive uma educação mais rigorosa, mas eu acho que me fez bem, porque me botou alinhado com fundamentos, com conceitos, mas eu vejo muito isso hoje. Meu filho não come, meu filho só come borda de pizza, só come isso, falando, tá, mas é seu filho que faz a compra da casa? Não, né? A senhora é a mãe? Seu pai? Então, se o senhor botar na mesa, ele vai comer. Agora, o senhor tem que botar na mesa. Eu sou muito direto e reto nas consultas, você sabe disso, eu sou objetivo. De repente os pais não Os entenderam pais não conseguem educar, que né? a educação ela não vem somente do corrigir o errado, que você não pode mexer aqui, que você tem que estudar assim. Também a educação alimentar faz parte da educação de crescimento da criança. Como o doutor falou, a gente vem de uma geração em que tenho isso aqui para comer. Eu não quero comer, então sai da mesa. Quando você tiver fome, você vai comer isso aqui. É isso aí. Aí você vai aprender que você tem que comer isso aqui. Hoje, a gente vê muito... O que você quer comer? Eu não quero isso. Quer outra coisa? Quer aquilo lá? Quer que eu prepare isso aqui? Quer que eu faça aquilo? Então, muitas opções, né? Muitas variedades e muitas vezes variedades de comidas totalmente não saudáveis, né? Porque, como ele falou, o saborzinho do miojo, o nuggets, o processado, o miojo, é mais saboroso que um arroz e feijão. Exato. E muito menos saudável, quer dizer, eu acho que totalmente não saudável quanto um arroz e um feijão. Total. E seguir o passo da natureza, o Diego usa muito a coisa da natureza, eu uso isso também, cara. Eu acho que a gente é homo sapiens, a gente é igual a zebra, elefante e leão. Papai do céu olha pra gente igual. Se você vê o parto de uma girafa, você fica assustado, né? A girafinha cai daquela altura, se levanta, a mãe já dá uma bicuda. Aí ela levanta de novo, a mãe vem dar uma bicuda. Aí levanta de novo, a mãe dá outra. Aí você pergunta pro zoólogo, o especialista, ela fala, cara, que agressividade. Por que isso? Ele falou, não é agressividade, não. A mãe girafa está ensinando de criança, bebezinha, a se levantar rápido quando estiver deitada, quando vier um predador.
Então ela está treinada para sobreviver de criança. Pode parecer agressivo, mas não é agressivo. Ela já na largada já está aprendendo a se defender. Então eu acho que, como Homo sapiens, que nós somos, né? Se a gente se colocar no devido lugar de animal, na natureza, a gente respeitar o que a natureza nos ensina, a gente vai seguir o beabá, o básico, né? E vai bem, né? Não precisa inventar muito, né? Porque a Exato. natureza tá aí, né, cara? Os Cheetos têm o seu lugar ocasionalmente, tá tudo certo, né? Ninguém vai morrer se ocasionalmente comer um pacote de Cheetos. Mas Porque não pode viver, virar regra, né, cara? Exato. Entendeu? É uma exceção. Mas vamos dizer assim, né? A mídia, ou a grande, ou a pequena, ou a média, ela tem um papel fundamental nessa questão, porque a gente come com os olhos, né? Aquele comercial maravilhoso, com aquela Coca-Cola gelada, com aquela batata frita, aquele hambúrguer, ele acaba atraindo muito essa questão principalmente do jovem, né? Ou até do adulto, né? Geral mesmo, a querer praticar isso diariamente, né? É mais prático, né? Até porque também, no caso, a indústria tem um marketing por trás, que trabalha o nosso lado emocional. Aham. Então, ele está vendendo ali uma sensação, né? Então, que nem a Isso. Coca-Cola, vê ali os comerciais, são coisas bonitas, é o do Natal, é tudo, é a família reunida. Aham. Então, eles estão vendendo uma experiência. Então, tu não está comprando o produto, está comprando toda aquela experiência. Nosso cérebro, ele é mais emocional do que racional, né? O sistema límbico, né? A gente tem 60% mais lado emocional, é que nem o Polishop. Às vezes ali aqueles comerciais antigos, que até quem é da área, né? Aqueles 5 minutos de abdominal e na propaganda, o cara todo definido, six-pack ali. Aham. Então, tu tá vendo aquela imagem, é 5 minutos, com todos aqueles gatilhos mentais na propaganda, e a gente é induzido. E a gente sempre quer o mais fácil, né? Que nem exemplo, quantas vezes, qual é o objetivo, tipo, como eu vou conseguir atingir um resultado? Que é o treino, é o descanso e a alimentação, é degrau por degrau. Isso qualquer um sabe, mas todo mundo quer um atalho, Como é que vai chegar na né? faixa preta? Vou entrar hoje com a faixa branca, amanhã eu tô na preta? Tem o O processo. caminho é longo, O né? segredo é Certo. gostar do processo, né? E Gostar não do só querer o processo. resultado. Que não é difícil, né, de gostar desse processo, né? Você entra ali, Aí continuar, persistir, que uma hora tu vai acabar gostando. acaba se A hora que tu viciando. apertar um pescocinho e pegar um braço, tu começa a gostar. E eu acho também que cabe tudo, sabe, né, nessa história, por exemplo, o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola é saborosa, tem um momento, mas assim, o equilíbrio, o momento tem que estar num contexto, né, cara, para que o cara possa usufruir de tudo que existe no mundo e tal, no momento exato, no formato adequado, mas sem deixar ser dominado por aquilo, né, cara? A Coca pode ser uma exceção e não vai fazer mal a ninguém. Claro, de vez em quando, em Não uma é? refeição, às vezes num churrasco, Se que é é legal pra exceção, digestão, O né? que faz mal é o excesso. exatamente. Mas a pessoa se vicia, vai lá, vai no mercado, né? Que eu já fui, né? Primeiro, né? Eu não saía sem uma Coca Zero 2 litros. E como ela é prazerosas, tu acaba não tomando água, ela te desidrata. Aham. Então aí tu acaba tomando aqueles 2 litros de Coca Zero, porque tu vai tomando, é gostoso, o cérebro vai pedindo, e tu deixa de tomar água. E a gente tem que ter um consumo diário bem elevado, né? Exato. Então tu já está desidratando, tu não está colocando água e vive nesse ciclo. Então, se não tiver um controle mental e viver em cima disso, é um problema. Mas de vez em quando é algo Encontrar o que a gente equilíbrio, também tem que ter né? esse. O Não álcool, pode por ser um exemplo, refém, né? o álcool, por exemplo, não existe nenhuma evidência científica no mundo que mostre nível seguro para álcool. Não existe nível seguro para álcool em nenhuma dose. Aquela conversa de 2 taças de vinho, não existe isso. Agora, existe o poder de socializar, né? Você quando senta com amigos de 50 anos e está tomando alguma coisa e está socializando, só o poder da socialização já te dá longevidade, não o álcool em si, mas o poder de estar se relacionando. Ou então, de quando quebra um estresse, o cara relaxa no manejo do estresse. Então, tem um lugar para o álcool, mas não um cara que não entende que Que entra que o álcool é um benefício. Exato, que um pão de trigo tem a mesma quantidade de caloria que uma latinha de cerveja. Então, o cara tomar 10 latinhas que nem comer 10 pãezinhos de trigo, vai engordar. Então, encontrar o equilíbrio acho que é a grande busca do ser humano, né? Nessa encarnação. Tá sempre buscando equilibrar e para alcançar um melhor resultado, né? Eu tenho tanta pergunta para fazer, olha, eu fiquei tanto tempo esperando para trazer ele aqui, ó. Nós vamos longe daqui, mas estamos quase Eu fugi, acabando. eu fugi. Né? O homem não queria vir. Correria. Mas, ó, imagina, vida de médico não é fácil não, filho. Você falou sobre o Ozempic.
Mas existiu também no mercado negro uma modinha muito grande do subtramina. Estou falando certo o nome? Sibutramina é um dos fármacos utilizados no tratamento da obesidade e oficialmente comercializado. E ele teve uma mudança nos últimos anos da dose, porque as doses anteriormente usadas eram muito altas e eram muito agressivas. Então hoje ele é utilizado na dose até 15 miligramas por dia, mas é um bom fármaco. Em alguns casos de obesidade auxilia bastante. A obesidade é uma doença como diabetes, como hipertensão arterial. Ela precisa de tratamento farmacológico adjuvante, na maioria das vezes, desde que se entenda que os outros pilares são importantes. O fármaco, ele é adjuvante. Então, seja a bupropiona, naltrexona, sibutramina, topiramato, o próprio valor dos análogos de GLP-1, que é o Ozempic, Victoza e tal, ou agora o Mounjaro, todos têm valor. O que eu questiono como presidente da sociedade é o crime que a Novo Nordisk repete no Brasil, já tendo cometido nos Estados Unidos para vender. Ou seja, ela expõe a saúde pública brasileira, né? E agora a gente está encaminhando isso, inclusive, para o Senado, né? Não só para a Polícia Federal, para que as medidas sejam tomadas, porque você não tem como comercializar um remédio que tem uma bula nos Estados Unidos, onde já foram punidos numa ação civil pública, pagaram uma multa e vêm fazer a mesma coisa aqui, estão punidos na Inglaterra, estão proibidos de comercializar lá por esse motivo, porque a indústria farmacêutica é assim, em especial a Novo Nordisk, né? E eles engraçado, quando a gente publicou a ação civil pública, eles mandaram uma nota de um time de 15 advogados, né, achando que iam inibir a gente em algum formato, né? E a gente manteve a nota, depois mandaram uma cartinha pelo juiz, o juiz mandou a gente respondendo tudo, já passaram um mês e nada acontece, porque estão errados. Omitir informação, contraindicação em bula é crime, né? E existe um outro efeito adverso que esses fármacos, por exemplo, podem causar, que é a ideação suicida, né? Então, psicológico. então se o paciente, por exemplo, ele tem algum transtorno psiquiátrico, né, a bula tem que informar que em alguns casos pode causar ideação suicida. E as bulas brasileiras, para facilitar a venda, omitem essa informação. A mesma coisa que a gente fizeram nos Estados Unidos, então, são reincidentes, né? Mas respondendo a tua pergunta, a sibutramina é um dos fármacos mais antigos, mais interessantes, um bom fármaco. Ele ganhou uma fama ruim porque anos atrás ele tinha uma dose muito alta, então ele causava muitos efeitos colaterais. Mas quando é usado numa dose adequada para um paciente que tenha sobrepeso e obesidade, tem indicação, ele melhora a pressão arterial, melhora os marcadores, porque ele treina o paciente a se alimentar melhor, ele controla o centro da fome, o centro da saciedade, né? Então, todos os fármacos que existem, são muitos fármacos que existem para tratar sobrepeso e obesidade, se você for fazer associações duplas, triplas, quádruplas, dá mais de 500 mil possibilidades, são úteis, né? Assim como você trata hipertensão arterial, né? E tira o paciente do risco de ter um AVC, trata o diabetes, tira a chance de o paciente amputar uma perna. Sobrepeso e obesidade, na grande maioria das vezes, precisa de atividade física, dieta, manejo do estresse, sono e tratamento farmacológico. Mas isso com a indicação de um profissional. Médico. Agora, Não por conta a própria. minha colocação é, quando você vê a sua amiguinha, por exemplo, utilizando um Ozempic, utilizando uma subtramina, você vai lá e compra para você utilizar sem a prescrição médica. Você tem obesidade e você tem uma alteração de vários fatores no seu organismo, mas você não é uma pessoa que tem a prática diária de exercício físico e uma boa alimentação. O que isso traz de dano para essa pessoa? Qualquer automedicação é sempre danosa, né? Porque você está usando um fármaco, né? Por exemplo, eu não sei cortar cabelo, eu nunca vou cortar meu cabelo em casa, eu vou vir um especialista para fazer. Eu sou incapaz, por exemplo, de chegar no posto de gasolina e levantar meu capô e mexer. Eu sou médico, eu não tenho habilidade para mexer num carro, fazer, né? E quando tem um problema elétrico em casa, minha mulher fala assim, eu não vou mexer, cara, chama o eletricista, a casa vai pegar fogo. Chama o cara que é especialista. Então acho que você tem que sempre procurar um profissional. A automedicação é sempre danosa. Por quê? Porque a gente que passa anos e anos estudando, faz ainda cuidados, análises, para ter todos os cuidados e tudo correr bem, por conta própria que a coisa não funciona. E o que é pior, como você mesmo falou, a automedicação que fica facilitada na compra do Ozempic sem receita, faz com que pacientes que não tenham sobrepeso e obesidade usem para outro fim, um fim estético, que vai dar errado. Que vai dar errado, porque não é o objetivo. Se é um medicamento indicado para obeso, diabético ou com sobrepeso, não vai fazer bem numa menina que é magrinha e quer perder 5 quilos.
depois vai ter o reganho, o dobro de peso, ou vai causar um dano, porque não está bem indicado. O que é mal indicado vai dar errado. O que é bem indicado vai dar certo. A medicina essencialmente é indicação. Se for bem indicado, vai tudo correr bem. Se for mal indicado, seja com que fim for, né, a coisa não vai funcionar. Então a gente sabe que, assim como o uso, por exemplo, de hormônio para fim estético. O fim estético ele é consequência de um bom treino, de uma boa dieta, de um bom sono. Ainda assim que ele faça um ajuste hormonal, vitamínico e mineral, ele precisa disso tudo para ter um resultado estético. Então o hormônio... Não é só o hormônio que constrói. Senão o cara tomaria o hormônio, sentaria Exato. o traseiro no sofá comendo cheetos e ia ficar de tanquinho. Não vai acontecer nunca isso, entende? Então, existe realmente essa coisa do uso abusivo e do uso facilitado, né, cara? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe um rigor muito maior com fármaco, né? Um contrabando de academia de anabolizante é cadeia, que nem tráfico de droga, entende? Num país onde não tem impunidade, é legal nesse sentido, né? Aqui não, aqui o nosso país é o país da impunidade, né? Infelizmente aqui tudo passa, o que não passa por aqui passa na fronteira, né? Então realmente a gente tem essa problemática do acesso fácil aos remédios, né? Comprados na internet, que causam muito dano para a população, de E fato. a gente valoriza muito a parte estética, né? Então, que nem o doutor falou, no caso, a pessoa já é magra, mas sabe que tem um medicamento que é fácil, que é uma aplicaçãozinha na barriga, né? Que é subcutânea, que às vezes até quem nem tem, né, tem medo, acha que é, né, super simples, vou ali, pega a dose de uma pessoa, cada organismo tem a sua fisiologia, né, a sua individualidade, toma numa quantidade demasiada e em excesso, né? Porque até a minha pergunta seria isso. Então, no caso, o medicamento ele pode causar o câncer, como você falou, mas existe uma dosagem que seja para isso? É um medicamento que realmente pode ser tomado? Ou, no caso, qualquer pessoa que tome possa desenvolver? Ele tem uma segurança por trás? Então, todo remédio envolve risco. Então, a contraindicação para os agonistas do GLP-1, que é o Ozempic, Saxenda, Victoza, o Wegovy, agora o Mounjaro, que é misturado, né? A contraindicação formal é carcinoma medular de tireoide ou histórico familiar ou pessoal de síndrome neoplásica múltipla. Se você não sabe que tem, porque você não fez o exame, você tem o carcinoma, você pode tomar e vir a falecer, fato. Ou se você tem uma predisposição a ter uma ideação suicida e o remédio te deu aquilo, como tem vários casos de suicídio no mundo desencadeados pelo remédio, né? Então, para isso, na bula tem que constar essa informação. E essa omissão dessa informação que é o grande crime que a Novo Nordisk vem cometendo no Brasil. Mas associado a isso também, a gente vê que a própria Anvisa fez diferente. Ela facilitou no Brasil, ela errou ao permitir que o remédio seja comprado sem receita. Sibutramina no Brasil não se vende sem receita. Bupropiona com naltrexone, que é outro remédio para perda de peso, não se vende sem receita, só com receita controlada. Lisdexanfetamina, que é o Venvance para transtorno de compulsão alimentar, só com receita controlada. Topiramato, idem. Fluoxetina, idem. Só... A Novo Nordisk veio numa situação diferente. Ela veio beneficiada comercialmente, mas causa dano e causa risco para a população brasileira. Né? E inclusive causa dano para o médico que é mal instruído. Porque veja só, eu por acaso tenho chance de todo ano ir 3, 4, 5 vezes aos Estados Unidos estudar, mas um médico que recebe um representante da Novo Nordisk no seu consultório, vendendo lá o fármaco, e quando mostra a bula, não tem contraindicação, não tem? Como não tem? Ele já se sente mais tranquilo. Até para prescrever, quer dizer, está causando dano para o médico e para o paciente, entendeu? E aquilo que você falou, não tem indicação. Por quê? Porque ela não tem sobrepeso, nem obesidade, nem diabetes. Então ela está usando para perder 5 quilos. A chance dela ter um dano é gigante. E a automedicação, ela é às vezes danosa em outras esferas, por exemplo, na endocrinologia, que eu cansei de ver. Você tem uma amiguinha que usa um anticoncepcional. Funcionou para ela, foi prescrito por um endocrinologista. Só que essa amiga, que tem uma outra amiga, e que tem uma outra amiga, falou assim, não, usa o meu, que deu certo. E ela usando o dela engravidou, porque não era a dose suficiente para aquela... Acontece? Como é que eu engravidei com 14 anos usando anticoncepcional certinho? Porque não sequer foi ao médico. Então, eu acho que, né, quem faz dieta é nutricionista, quem faz treino é professor de educação física, quem prescreve remédio é médico. Acho que cada um no seu lugar, né? E quando você faz com profissionais, né, tudo funciona melhor, cara. Porque, por exemplo, a visão que você tem, eu nunca vou ter. Eu não estudei educação física.
Então, o domínio que você tem sobre as valências, o formato que você tem de fazer o teu tratamento, eu nunca vou conseguir acessar, porque eu não fui treinado para tal, né? Mas a gente vê que realmente de médico e louco, todo mundo tem um pouco, já diz o dito popular, só que tem gente que passa da conta, né? Tem gente que é corajosa, né? Todo Exato. mundo quer, O cara é né? corajoso, né? Vai Tudo que é alto não funciona, resumido, cara, né? Tem que buscar o seu especialista em cada área. eu acho. É E questão de quanto, segurança. e quanto o estresse e o sono afetam pode afetar no hormônio? Então, o estresse alguns defendem, né? E eu faço parte talvez de um grupo que participe disso, seja um dos grandes causadores da maior parte dos problemas de saúde. Por quê? O Homo sapiens, a gente, na essência, foi feito para reação de luta ou fuga, curta. Saiu da caverna, viu um leão, você tem 5 minutos, ou para brigar com o leão, ou para correr do leão. O teu corpo, então, te prepara naquela reação de estresse para uma série de liberação de hormônios que te preparam para a reação de luta ou fuga. Mas a essência da nossa espécie é para uma reação de luta ou fuga que é curta. A vida moderna te coloca sentado ao lado do leão o dia inteiro. Porque o cara fica estressado com o trabalho, com a família, com o dinheiro, com o filho, com o governo, com o presidente. E essa liberação de hormônios do estresse constante e regular desregula tudo, atrapalha tudo, porque o estresse é para ser uma coisa momentânea, temporária, e a vida moderna ela é estressante. E é difícil sair disso, né? Mas se você for olhar na essência, o que a gente precisa? De uma caverna, uma família, namorar, procriar, comer, caçar, coletar. A gente sobrevive com isso. Ninguém precisa de BMW, de avião, de primeira classe, de comprar casa para sobreviver. A gente vive com o básico. É que a gente foi criando demandas que a própria espécie criou, né? Então, eu acho que o manejo do estresse é um grande desafio para o ser humano, né? Ou seja, todo dia a gente encara ele, mas o formato que você, né? E eu até como psiquiatra, passo isso muito para meus pacientes, falo assim, o problema não é o que acontece, é como você reage ao que acontece. Porque problema todo mundo vai ter, eles não enfileiram, não vem um de cada vez, vem tudo ao mesmo tempo, né? E a gente precisa fazer essa gestão. Mas o estresse, de fato, a gestão do estresse é um dos grandes pilares da saúde, mas é o mais desafiador. Porque é uma vida, a gente não foi preparado para. A gente se adaptou ao planeta para essa realidade, mas a nossa essência de Homo sapiens, anatômica, fisiológica, é a mesma, de milhões de anos atrás. A gente vivia na caverna. Isso aqui hoje é a nossa Até caverna. uma coisa que é bem ruim que a gente herdou, até o acúmulo de gordura, né? Que vem desde, né, dos nossos primórdios, porque a gente não se alimentava como a gente tem alimentação hoje em dia, né? Sobra por isso, né? E aí essa reserva veio, e até com os dias atuais a gente poderia ter melhorado essa parte, não acumular gordura, mas o nosso organismo ainda ele tem esse medo e tenta buscar essa segurança no Aham. acúmulo da gordura, né? A gente não mudou, né? Não mudou nessa Praticamente. parte. A gente praticamente é a mesma coisa. Se Nos adaptou dias à carne, atuais, né? E foi uma adaptação boa, a carne até, mas realmente o manejo do estresse é o grande desafio e dizem que é a origem da grande maioria dos problemas do ser humano. nos dias Desafiador. atuais até importante é a filosofia do estoicismo, Uhum. né? Ou seja, aquilo que a gente não pode resolver, tentar relaxar. E também sobre o estresse, toda essa parte também mentalmente, uma das coisas importantes é ter um pouco de ócio, porque a gente está com uma quantidade tão grande de informação, então nosso cérebro está sempre trabalhando, que Legal. até a sensação de que o tempo passa mais rápido, Aham. né? Então é tanta coisa, é tanta informação. Então até um livro que eu li dizem que o antídoto é o ócio, né? É largar, é contemplar, é ficar um tempo sem fazer nada. Todos os grandes hoje, né, o Bill Gates, Elon Musk, quando Aham. querem desenvolver um projeto, eles vão para uma ilha onde não tem nada. Porque é nesse momento que vem a criatividade, vem as ideias, né? Ócio produtivo. O ócio produtivo. Aham. Né? Puxei um gancho nesse. Mas é importante. Mas é importante, né? Porque realmente o planeta colocou a gente para uma situação diferente do. Você vê que nos outros animais da natureza não tem isso. Ninguém botou para o leão a missão de comprar uma casa própria, a zebra não tem que botar o filho na creche, né? Mas a gente ganhou essas missões e isso prejudicou um pouco o Homo sapiens nesse sentido. Isso eu acho. As duas últimas perguntas. O nosso tempo está estourando até demais, até tomando o precioso tempo do Dr. Lúcio e do meu querido Diego.
Diego, quais os fatores mais importantes para melhorar o desempenho físico? Os fatores mais importantes é como eu falei desde o início, assim, em primeiro lugar, cada pessoa tem sua individualidade. Então não tem como fazer um treinamento para todo mundo igual, né? Então a primeira coisa é ter uma avaliação, né? Avaliar o que a pessoa está precisando realmente. A pessoa está com sobrepeso, então vai ser um trabalho mais direcionado. Até puxando no sobrepeso, nessa parte de desempenho, às vezes a pessoa que tem sobrepeso quer fazer muito cardio, que é uma situação, tem que fazer muito cardio. Só que a pessoa, às vezes, ela não tem uma estrutura física, né? Sabendo que fazer um treinamento de força, também a gente vai aumentar a nossa massa muscular, vamos ter uma queima maior. E até para mim começar a intensificar depois um cardio, se não tiver um reforço corporal, eu não vou conseguir fazer um cardio por longo tempo, né? Então, a primeira coisa para ter o desempenho é fazer uma avaliação, ver qual o objetivo que essa pessoa busque, né? Se é buscar uma hipertrofia, um trabalho de desempenho esportivo em alguma área, se é para corrigir algum problema. Então, a primeira coisa é ter uma avaliação. Aí depois é direcionar e fazer toda a base, né? Que é começar, primeiro fazer a parte que eu, com todo mundo, a base, melhorar as mobilidades, fazer um trabalho de cardio para aumentar mais a capacidade de oxigenação, começar a fazer um bom trabalho de resistência muscular para melhorar a força de tendões, para depois eu poder passar para uma outra fase de trabalho de hipertrofia, de força. Então é seguir a cartilha do treinamento e seguir o passo a passo. Não ter pressa, saber que o grande objetivo é a continuidade e gostar do processo. E a gente vai conseguir chegar no desempenho que a gente quer, né? Que às vezes um corpo harmônico, funcional, sem dor, ou mesmo, né, baixar de peso, enfim. Então não existe segredo. É fazer toda a situação e processo, tijolinho por tijolinho que a gente vai alcançar, né? Não ter pressa. O que emagrece mais? É óbvio que é uma pergunta popular. Fechar a boca e deixar de comer ou fazer musculação? Eu acredito que é ter uma educação, né, uma reeducação alimentar, né, porque eu não sou muito a favor de dieta. Eu acho que a dieta, assim, a dieta essa muito regrada, eu acredito que para algumas pessoas até pode ser importante, mas é bom tu ter mais ou menos uma variável. Que eu acho que o legal é que nem a gente falou ali, é ter uma alimentação botando os alimentos que a natureza nos deu. Que até nisso, às vezes, não precisa nem precisar, às vezes, contar muito macro, e se tu come a carne, a batata, a fruta, esses alimentos, às vezes tu até pode passar. O nosso corpo até tem uma sensação de saciedade. Qual é a quantidade? Não sou nutricionista, mas mais ou menos eu vejo que isso aí seria uma das coisas fundamentais, né? E é importante no início fazer uma base, porque assim, ó, o que mais vai queimar vai ser as atividades de alta intensidade. Só que, como que nem exemplo, um HIIT. A gente sabe, HIIT é muito bom, porque a gente faz aquele efeito EPOC, que hoje está muito bom, né? A gente faz essa frequência de subir numa intensidade, e eu tenho 24, 48 horas até o meu corpo voltar no equilíbrio. Então isso para queimar é muito bom, onde se vende muito na internet, né? Que hoje em dia. Só que para a pessoa fazer esse trabalho, ela tem que fazer todo um início. Como é que eu vou começar a fazer um trabalho de HIIT, que eu vou chegar numa exaustão da minha frequência cardíaca, se não fazer um trabalho de uma base aeróbia, para melhorar todo esse processo fisiológico das mitocôndrias, da respiração, para só depois eu começar a fazer um trabalho de intensidade maior na parte aeróbia. É a mesma coisa, como é que eu vou fazer um treinamento de força se não vou fazer uma base? Então, se eu fizer tudo bem construído, eu consigo ter um trabalho que eu vou ter muita queima. Mas não adianta eu querer acelerar e fazer direto o que tenha muita queima, né? Então, o importante é fazer uma base bem feita e aí depois tentar para os treinamentos de alta intensidade. Só que tem que preparar bem o corpo para isso. É igual construir uma casa, tem que ter uma base boa para que os tijolos que estão em cima se sustentem naquele alicerce, para que não venha desmoronar com o passar dos anos. Né? Então, porque o ímpeto de você, no primeiro momento, querer chegar no auge, emagrecer mais rápido, criar uma musculatura mais rápida, seja através do médico, que com certeza vai ter uma longevidade maior, ou através de um colega na academia, e que vai ser muito rápido o retorno, né? E você perder aquilo ali com mais facilidade ao longo do tempo, né? Do que fazer base por base, tijolo por tijolo. Base por base, saber que o resultado vai ser a médio a longo prazo. Se tu seguir essa cartilha, tu vai conseguir chegar no local, ter o resultado, continuar treinando e evoluir sempre.
Quando a gente acelera o processo, aí que dá o problema. Se eu fazer um trabalho em alta intensidade, com certeza não vou ter articulação para isso. Eu não tenho a parte ainda orgânica preparada para esse trabalho. Então não tem como a gente acelerar o processo. Tem que fazer essa construção. Então é paciência, tempo e resultado a médio e longo prazo. Se a gente conseguir entender que o resultado vai vir muito melhor se eu seguir essa cartilha, eu jamais vou querer antecipar as coisas. Né? Então é ter calma, ter paciência e fazer o que tem que ser feito. Até cria uma noção psicológica sobre isso, né? De você não Tendo querer... um orientador também, né? Que nem exemplo, às vezes tu seguir aleatoriamente, cada um na sua área. Né? Então, digamos, tu vai pegar um especialista, sabe dosar, sabe fazer todo um trabalho até tu alcançar. Então, a maior coisa, às vezes, que a pessoa também possa ter é encontrar um profissional que ajude. Não seguir, às vezes, por conta própria ou através da informação de amigos. O que é bom para um pode ser que não seja bom para outro. Então é tentar encontrar isso, avaliar, pegar seu objetivo e seguir essa cartilha. E aí lá para frente vai ter o resultado e nunca mais parar, porque o treino é para sempre, é até morrer, né? Porque não é chegar ao resultado e parar, né? É que nem recuperação de lesão. Isso como o muito doutor comum. falou, é a manter, pessoa quer recuperar, parece que recuperou, deu, segue a vida. Não, é para sempre. A pessoa já veio por cirurgia para o problema, ela já não pode deixar aquela musculatura enfraquecer. Então ela vai ter que fazer aquilo perpetuar para sempre. Não adianta, não tem tempo, é para sempre. E é o grande erro, né? Porque o cara vai lá, faz a cirurgia, faz a preparação, faz o pós, a cirurgia, se sentir bem, missão cumprida. vai lá, vamos jogar um futevôlei, vamos jogar um tênis, vamos fazer um surf, pau de novo no joelho. Uma coisa bem importante também que eu sempre falo, às vezes, né, para quem pratica esporte, também que já ajuda a prevenir a lesão, é um bom aquecimento. Que é isso, nós no jiu-jitsu sabemos muito como é que é, né? Pessoa, hoje em dia o jiu-jitsu já virou até, hoje não tem mais um físico, não tem essa cobrança, as aulas já são ali 1 hora, cada um faz a sua parte física por fora. Mas um bom aquecimento no início, que seja 10 minutos de mobilidade articular, de liberação miofascial, soltar, fazer liberação do líquido, né, que a gente tem o líquido lubrificante, do sinovial. Então é fundamental a gente já ter uma grande chance de prevenir uma lesão. Então surf, todos os esportes, a gente vê o pessoal chegou, pá, já entra. Tem risco de lesão. Futebol, o atleta de final de semana, esse acontece, já quer sair jogando, né? Mas qualquer esporte, antes tem que ter um bom aquecimento. Então, fundamental a pessoa ter essa consciência que toda atividade que ela vai fazer uma caminhada. Já aquece, prepara o músculo, acorda ele e vai fazer. Então, isso também já é uma coisa bem importante para a prevenção das lesões no treinamento. Sempre um bom aquecimento. Né? Muito bem. Doutor Lúcio, uma última pergunta para o senhor. O senhor acredita que há falta de informação sobre endocrinologia hoje? Falta de informação, não, mas há muita informação equivocada e há os extremos, né? Os extremos é assim, entre os médicos mais clássicos que abominam, demonizam os hormônios, e na outra ponta, aqueles que fazem apologia às doses excessivas, eu me considero que eu estou no grupo dos médicos que está no meio. Então eu apanho dos dois lados. Né? Eu apanho dos médicos que abominam porque não conhecem as evidências atuais, né? Desconhecem a ciência moderna e se baseiam em coisas antigas, né? Onde os resultados eram ruins porque não existiam coisas modernas. Na outra ponta estão aqueles que defendem as doses suprafisiológicas. Então eu, como posiciono num local de equilíbrio, né? Eu apanho dos dois lados. Então acho que existe muita informação equivocada. Mas não falta de informação. Né? Hoje acho que se procura mudar um pouco essa coisa da prevenção e de dar informação, né? Eu sou um pouco low profile, eu deveria falar um pouco mais no meu Instagram, mas não me sobra muito tempo, mas até deveria até ter uma clínica muito grande, muita demanda, e também faço num formato diferente, porque como leciono para médicos, dou aula para médicos no Brasil e mundo afora, eu acabo que faço numa outra via. Cada médico que eu treino, ele vai treinar vários pacientes, né? Mas a informação equivocada hoje, como é democrática, né? A informação, todo mundo fala o que quer, mas o cara que está falando, você nem sabe se é procedente, você tem que ir lá conferir o que o cara está falando para ver se é fato. E realmente poucas pessoas têm essa coisa do equilíbrio. Eu acho que a moderação é tudo. O equilíbrio é o grande, nem tanto lá, nem tanto cá.
tem um ponto ali. E a gente que fica mais nessa linha do equilíbrio, da segurança, da eficácia, da prudência, apanha muito, né? Você fica sendo criticado pelos colegas que abominam e pelos que prescrevem doses suprafisiológicas muito altas. Muito bem. Estourou o nosso tempo. Olha só, consegui trazer o Dr. Lúcio aqui por quase 2 horas. Ó, ossa. É muito bom. Dieguito, onde procuramos e achamos o Diego Martini? Então, eu tenho hoje um estúdio que se chama Insight Core, que é aqui no Rio Tavares. Ali eu consigo fazer um trabalho que eu consegui hoje juntar, que eu trabalho com Pilates, agregando um trabalho de condicionamento físico. Então, ali eu consigo trabalhar toda essa parte de melhora da mecânica, reabilitação, a pessoa que às vezes não tem consciência, a pessoa que nunca praticou nada, às vezes tem que começar com uma atividade leve, todo esse processo. Trabalho com todos os públicos, é bem heterogêneo, desde pessoas que buscam um desenvolvimento, um jovem, uma senhora, trabalho com todos os públicos. Então esse seria onde eu trabalho presencialmente. Questão da pandemia que veio também, eu comecei a migrar um pouquinho para esse trabalho de consultoria. Então eu atendo algumas pessoas presenciais, que eu vou, monto treino aqui na região, e também trabalho com essa parte de consultoria online, de montagem de treinamento, dando acompanhamento, porque hoje em dia online está muito fácil. A gente faz uma videochamada, conversa, fizemos uma avaliação mais ou menos para direcionar um treinamento, e eu faço acompanhamento. Então seria nesses 2 locais que eu tô Florianópolis, Rio Tavares. Nosso papo de salão tá rodando o mundo, tá? Rio Tavares e consultoria o mundo inteiro. Qual é o teu arroba, quer dizer, o teu Instagram? Meu é @treinadora Diego Martini. É isso aí. E o nosso querido Dr. Lúcio Monte Alto, onde é que nós achamos ele? O meu Instagram é Dr. Lúcio Monte Alto. Ali tem as informações link para site, para WhatsApp para secretários que agendam as consultas. Ali no Instagram Dr. Lúcio Monte Alto, ali dá para acessar tudo. Né? É isso aí, Dr. Lúcio Monte Alto. Ele atende o Brasil e o mundo, já um homem viaja para todo mundo lugar. Encerramos um papo de salão de 1º de 2025 com essa grande figura aqui, Black Belt, 3º grau da faixa preta, e esse aqui, ó, Black Belt, 3º grau da faixa preta. Nosso primeiro papo de salão 2025, é um prazer imenso tê-lo aqui. Muito, muito obrigado por seu ter disposto um pouquinho do seu tempo, que é muito corrido, para finalmente vir aqui no papo de salão. Te devendo essa. Nos abrilhantar, né, com tanta clareza, né, esclarecer bastante sobre essa questão hormonal, que realmente tem muito mais coisa para se falar ainda, né? Tem muita coisa aí pela frente. E claro, meu amigo Black Belt, Diego também, Diego Martini, mais conhecido como Diego Deep, né? Não sei se foi ele que inventou como é que é, a guarda Deep. Alguns falam que foi ele. O meu sobrenome aqui, o Deep, é o meu segundo. Então, mas aqui até em Floripa ninguém me conhece muito. Só mas como sim, Diego Porto Martini. Alegre, sim. Porto Alegre eu sou bem conhecido como Diego Deep. Diego Deep Martini. Então o Deep vem do árabe. Do árabe. Não é da guarda. Não é da guarda Deep. Mas a guarda funda é boa também, né? Mas eu também vou, que nem o doutor falou, depois de mais velho, tu vai pegar um guri com giro, a guarda profunda ajuda muito. A minha guarda ajuda muito. Segura o guri, né? Segura, trava ali e tal, deixa ele trabalhar, deixa cansar, né? Aí depois é só trabalhar a angulação certa e a gente raspa. É isso aí. Então é bem importante essa guarda depois como veterano. Então isso é experiência. Já tá machucado, Quantos anos de faixa preta? Então, eu ganhei a faixa preta em 2014. 14, já são aí quase 11 anos. Eu comecei muito cedo até, eu comecei em 98 Jiu-Jitsu, né, de Porto Alegre e tal, eu não falei muito ali no início. Comecei na Academia Sul Jiu-Jitsu, né, daí chegando em Florianópolis, 2009, aí eu entrei pro Tunicão, né, que é o mestre aqui, um dos mais antigos da região. Aí, em 2014, eu ganhei e eu continuo treinando. Toda semana, no mínimo, eu treino 2 a 3 vezes. Né? Eu tenho alguns amigos também que são faixa preta, a gente combina, faz treino junto. Ou vou também em algumas academias que são filiais da Tunicão. Tunicão, querido, uma joia preciosa. Uma joia, uma pessoa muito querida, todo mundo que conhece. É o Coroa Bravo, né? Aquele é bravo, bravíssimo. O homem do baldinho, né? Tem ali um baldinho forte. Ali, né? E cuido dele há muitos anos, tá? Show de bola. Já me deu uma trabalheira. São os 2 infartos, vai estar lá firme, está em Garopaba agora. Garopaba agora se mudou, né? Mas é uma joia preciosa. Seres humanos. Aqui hoje é que se barra, né?
Agora Grace Bar, agora graças a Deus Grace Bar veio pra cá, né? Aham. Peguei ali, eu comecei com o Carlinhos, né? Na Azul e tal. E depois a Aliança, quando eu tava aqui, eu peguei com o Rodrigo, né? O Fábio Rugião. Mas depois veio a Grace Bar e eu passei pra Grace Bar. Aí, ó. Eu sou o João Zeferino, né? Pô, mas você tá com o Papa. Isso Zé, A gente chama de ET, né, Zé mestre? foi o Papa. Ó, ET. É, Pessoal, muito Isso aí. obrigado mesmo mais uma vez pela presença de vocês aqui. O Papo de Salão vai ficando aqui, mas é claro que vocês não podem esquecer de compartilhar isso aqui, ó. Que isso aqui é uma joia de informação. Inscrever-se no nosso canal, que está cada vez mais subindo. O canal daqui, do Campeche, Papo de Salão criado aqui, cada vez maior. Tá? Acionar o sininho para receber notificações e com certeza curtir essa entrevista maravilhosa. Muito obrigado a todos que nos aguardaram aqui, que ficaram com a gente até aqui, quase 2 horas no nosso Papo de Salão. Um beijo bem grande e até a próxima, pessoal.